Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. A gente está começando mais um Café com Produtores. Hoje aqui na Sim Cultura, eu sou a Dani Sampaio, fundadora da Sim. A gente está dando uma sequência a uma série de encontros que a gente iniciou em julho desse ano, convidando agentes culturais que ou estão sediados no Nordeste ou que respondem pela produção, criação de obras inseridas dentro do teatro negro. Então, nesse sentido, a gente abriu a nossa série com o Gé de Oliveira, em julho desse ano. O Gé de Oliveira é do Coletivo Negro, aqui de São Paulo, e ele abordou a temática da dramaturgia, enquanto palavra cantada e falada. Em agosto, a gente teve o prazer de receber aqui o Luiz Antônio Júnior, que é diretor de produção do espetáculo Pele Negra, Máscaras Brancas, da Escola de Teatro da UFBA. O Luiz está sediado em Salvador e falou um pouquinho sobre os modos de produção, os desafios de gestão para uma obra inserida neste contexto, né, tanto territorial quanto histórico e quanto em relação ao seu recorte racial, né? Em setembro, a gente abriu a série de encontros com a Marcelina Moraes, que é da Amora Produções. A Marcelina está sediada em João Pessoa, na Paraíba, e ela falou um pouco sobre a sua experiência por mais de 10 anos gerindo o Espaço Cultural Piolim, que é uma referência para muitas pessoas da área do setor teatral, da área cultural artística. E hoje a gente vai ter a honra de receber aqui uma convidada muito especial, que logo eu vou apresentar. Mas antes, eu queria dizer que se você perdeu esses encontros que a gente teve com o Café com Produtores, todos esses vídeos estão disponíveis no YouTube da Sim Cultura, no canal da Sim. Então, quem não esteve em um desses 3 cafés, pode acessar pelo YouTube da Sim e tem acesso a todos essas conversas, esses encontros que estão todos disponíveis lá. Hoje a gente vai ter a honra de receber aqui a Dodi Leal. A Dodi é travesti educadora e pesquisadora em artes cênicas, professora do Centro de Formação em Artes da Universidade Federal do Sul da Bahia e dedica-se aos estudos da performance e visualidades da cena e do corpo, perpassando por ações de crítica teatral, curadoria e pedagogia das artes. A Dodi já está aqui com a gente. Eu vou convidá-la agora para entrar, para começar esse papo, que promete. Lembrando que no final da nossa live a gente vai anunciar... Eva! Boa noite. Muito bem-vinda, querida, muito bem-vinda. A gente vai anunciar, eu estava contando que a gente vai anunciar no final da live a pessoa sortuda que vai receber aí 2 livros da Dodi, que participou do sorteio que a gente realizou, exatamente, autografado. Dodi, querida, muito bem-vinda. É um grande prazer ter você aqui com a gente, por uma série de razões. Você é a 4ª convidada de uma série de encontros. Estava contando agora um pouquinho de agentes culturais que estão ou sediados na região Nordeste do Brasil, ou que respondem pela produção, pela criação, pela gestão, ou mesmo outra função dentro da cadeia produtiva, da cena negra, né, do teatro negro. E a gente tem conseguido fazer encontros com pessoas muito múltiplas, vozes muito plurais, que na soma, no conjunto das falas, tem nos ensinado muito. A gente tem saído sempre com uma bagagem muito positiva. Eu queria, antes de falar um pouquinho sobre o nosso tema, contar aqui como foi que eu te conheci, que eu acho que eu nunca te contei, e agora eu vou te contar ao vivo, que eu conto um pouquinho para as pessoas. No ano passado, durante a realização da MIT, da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, eu fui assistir um espetáculo chamado Middle X, da italiana Silvia Calderoni. É um espetáculo incrível, é uma performance muito carismática, competente, né? Ela é realmente uma atriz impressionante. E a obra ela passa por alguns relatos autobiográficos, contando um pouco sobre como na infância e na adolescência ela foi alvo de preconceito por ter uma fisionomia andrógena, né? Um perfil andrógeno. Eu lembro de ter saído da apresentação muito tocada. Eu encontrei uma outra amiga produtora também que estava igualmente comovida.
a gente não falou nenhuma palavra, a gente simplesmente se abraçou. Por um tempo, assim, muito tempo a gente ficou abraçada, e quando a gente terminou o abraço, eu olhei para ela e falei, eu tô apaixonada por ela e por ele. Como pode, né? Eu tô apaixonada por ela e por ele, né? Por tudo que a Silvia contava pra gente no espetáculo. E aí eu recebi, tinha alguém da produção da MIT entregando críticas que tinham sido escritas na véspera, sobre o espetáculo. E essa crítica era uma crítica da Dodge. Então, eu conheci a Dodge por este texto. Eu estava acompanhando essa produção de críticas, então estava lendo muito as outras perspectivas, né, das outras obras, e eu lembro que uma das minhas sensações era justamente que este desafio de você escrever uma crítica no calor do momento, com tão poucas horas para concluir, é um desafio muito interessante, mas ao mesmo tempo ele tira um pouco a possibilidade da profundidade, né? Quase sempre as críticas ficavam presas entre uma descrição da cena ou dentro de um posicionamento ideológico, no sentido de que, se eu concordo ideologicamente, a obra é boa. Se eu não concordo ideologicamente, a obra não é boa. Quase sempre, tá? Talvez eu esteja sendo um pouco crítica demais, mas era um pouco a minha sensação. E quando eu comecei a ler, eu lembro que eu entrei no carro e comecei a ler, e eu não queria nem falar com o meu marido, porque eu falava, pera um pouquinho, porque aqui tem alguma coisa. Aqui tem alguma coisa. E aí eu conheci a Dodge por esse texto, eu fiquei encantada com a capacidade de profundidade, de disponibilização, de disponibilidade de informações de uma maneira pedagógica, sem partir do princípio de que tudo é óbvio, de que as discussões não são importantes de introduzir para um público que é analfabeto, alheio, iniciante, né, interessado, era o meu caso, né? Então, para mim, foi muito bonito encontrar num texto a possibilidade de aprofundar a obra, que é algo que é possível quando uma crítica tem, sei lá, alguns dias para poder apresentar, né? E eu estava, naquele momento, eu tinha sido convidada pela gestão do curso de especialização em gestão, produção e política cultural da Unicamp para reestruturar esse curso. É um curso que foi criado em 2017, ele tinha realizado uma turma tinha sido finalizada em agosto de 2018, e aí, no final de 2018, eu tinha sido convidada para reestruturar. E um dos exercícios que eu tinha me proposto nessa reestrutura era uma revisão epistêmica e a criação de novas disciplinas. Então, não tive dúvida nenhuma, entrei em contato com a Dodge logo depois e a convidei para fazer parte dessa equipe docente. E foi daí que a gente começou a trocar e-mails e conversas, mas eu nunca tinha contado para ela como que eu tinha conhecido o trabalho dela, eu estou contando aqui agora. Então, querida, agora que você sabe como eu te conheci, queria dizer que é uma honra te receber aqui na minha casa, na nossa casa, né? Nesse espaço que é nosso. Eu queria passar a palavra para você se apresentar e contar um pouco para a gente quem é a Dodge Leal. Quem sou, né? Que pergunta, que pergunta. Dani, primeiramente quero te agradecer muito pelo convite, pelo carinho, por esse espaço que você está construindo, que vocês estão construindo, tanto do ponto de vista da produção cultural, mas da formação em produção cultural, o que é realmente uma seara que realmente nos mobiliza, que envolve muita gente, muitos setores, e a gente precisa tratar com muito carinho e profundidade. Então, eu acho que o olhar crítico, engajado e profundo que vocês têm trazido para a produção cultural, eu fico muito seduzida, muito dentro e feliz de estar compondo com vocês, né? Porque eu só me adentro, eu só me aprofundo também quando eu admiro e quando eu acredito que a gente tem profundidades a desvendar, né? Então, quem eu sou, eu também estou tentando me desvendar, estou tentando me descobrir a cada passo, a cada momento da minha vida, a cada circunstância. Tem aquelas respostas um pouco mais comuns, né, que é de onde a gente vem, que ajuda talvez a gente a pensar em quem somos, né? Mas é por conta do caminho, o caminho vai nos fazendo. Eu sou nascida em São Paulo, minha família é, por parte de pai, piauiense, do sul do Piauí, toda a origem indígena. Minha parte de mãe é paulistana,
vinda do sul da Espanha e do norte de Portugal, no início do século XX, e a migração da parte de pai do Piauí para São Paulo foi no meados dos anos 70, mais ou menos. Nasci no Ipiranga, vivi a minha infância inteira na Coab de Itaquera, em São Paulo, sou da periferia da Zona Leste, vivi também a adolescência nessa região, e, enfim, dessa perspectiva periférica da bichinha que tinha uma perspectiva cultural pela televisão, eu fui criando narrativas sobre mim e sobre o mundo que hoje elas voltam recorrentemente com tensionamentos para entender tudo o que aconteceu, não apenas com o meu corpo, mas com as nossas gerações, com as nossas referências, com as nossas práticas culturais. Então eu sou essa pessoa que vivo muito e não deixo passar nada daquilo que passa por mim. Né? Não sou a toda poderosa, não sou onisciente nem onipresente, mas passou por mim, eu passo pelo que me passa. E essas passagens, que eu tenho chamado de as encruzitravas, né, uma encruzilhada travesti, é de perceber a convocação que cada circunstância que eu vou me envolvendo me traz, e traz para ela própria, no sentido de revisão de estruturas, de perspectivas, né, de todas as possibilidades. Então eu sou essa pessoa que vou desvendando mistérios e me tornando bruxa quando me querem burocrata, vou me tornando audaz e poética quando me querem crítica, vou me tornando aquela brilhosa quando me querem feia e abjeta ou rejeitada, e vou sendo também essas contradições que a sociedade reserva para uma travesti, e compondo também, apesar dessas reservas, né? Essas reservas que a sociedade deixa, as sobras para travesti, eu vou mostrando que quem recebe sobra faz restodonte e faz algumas pagelanças com possibilidades de reconstituição, o que eu tenho chamado, a Renata Carvalho tem também, de transpofagização, né? Que já a antropofagia do 20 já nunca deu conta das nossas demandas, porque ela foi feita ainda com uma dependência do referencial colonial e do referencial euro-estadunidense de cultura, mesmo que seja para negar. A gente não, a gente está procurando uma transpofagia que não dependa de uma retroalimentação daquilo que nos domina para a gente modificar, né? Então, eu tenho feito essas andanças e possibilidades de reconstituição de mim mesma. Hoje eu sou professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, aqui em Porto Seguro. Estou completando meu 2º ano já aqui. Já? Já. Passou muito rápido. Eu tô gostando muito do meu trabalho. E essa atividade, inclusive, faz parte de um componente que eu estou dando. Aqui a gente não chama de disciplina, é componente. Ok. E, enfim, estou gostando muito, mas tem um outro lado, nem tudo é perfeito, né? Tenho trabalhado demais, Dani. E isso tem me preocupado, porque tem um lado dessa moeda que é a travesti nunca é vista como uma pensadora, uma competente, excelente pesquisadora. A gente tem que provar que a gente é boa. E isso gera um cansaço enorme. E outra coisa é pelas circunstâncias estruturais da universidade mesmo, que ela vai se auto-enredando em vícios burocráticos, ainda que seja nova, e a gente ainda fica se enroscando nesses vícios, né? Então, isso tudo tem me gerado uma demanda de trabalho imensa, com pouco tempo para minha vida pessoal, o que eu acho muito, muito ruim. Mas estou procurando compreender essas possibilidades todas, e principalmente o momento que a gente vive no país também, muito delicado, claro, né? Que cria camadas mais complexas, né? Exatamente. Falei de muitas coisas, né? Para falar de mim, tem que falar do Brasil, da Bahia, do Piauí, da Espanha, de Portugal, da Coab de Itaquera e da transpofagia. Eu me lembro de
uma palestra que você deu, eu vi pela internet, pelo YouTube, provavelmente, no MASP, foi ano passado, se não me engano, agora eu tô, né? Eu acho que foi ano Foi. passado, né? Uhum. Que você falava um pouco sobre essa mistura e você dizia que você era uma pororoca, né? No sentido de que, olha, eu sou a mistura de tudo isso mesmo, né? Eu achei essa imagem tão justa, tão maravilhosa, porque é tão no vocabulário brasileiro, né? O que somos, né? Essa pororoca, né? Esse encontro de várias etnias, culturas e modos de viver, de fazer e tudo mais. Uhum. Todi, como que se deu o seu encontro com o teatro e depois com a teatra? Como que foi esse, né? Primeiro com o teatro, que eu imagino que tenha sido esse o caminho, primeiro, suponho, e depois como que se tornou o encontro com a teatra? Conta pra gente. Bom, como eu estava te comentando, sendo da periferia da Zona Leste nos anos 80 e 90, a minha referência de cultura era a televisão. A gente não tinha nem teatro, né? Ali na periferia. A gente foi ter depois no céu, eu já nem morava mais lá, morava também na periferia da Zona Leste, outro bairro, mas já não tinha mais contato com Itaquera. Tá. E toda a referência cultural vem da televisão, num imaginário fantasioso do que é cultura, né? Do que pode ser a imaginação ficcional, do que pode ser a criação artística. Só na adolescência, quando eu estava no ensino médio, a gente participou de um festival Cepacol Cultura e Esporte, que reuniu escolas, eram 5 melhores escolas da cidade de São Paulo, que eram quatro particulares e a minha, que era uma escola pública, e a gente competiu com uma peça de teatro. Demorou para eu conseguir entrar no elenco, mas eu consegui. E aí eu entrei nesse processo, não quis parar mais, quis fazer todas as peças do colégio que foram realizadas, né? E fiz durante os 3 anos, a gente fez uma por ano. Só que depois eu já não pude mais continuar, porque o preconceito que tinha na minha família com o exercício teatral, a profissão, me impediu que eu pudesse apostar, e também pela pobreza, né? A gente não tinha condições de apostar no teatro como uma profissão, né? Eu tinha Claro. que trabalhar É com coisas que entretenimento na melhor das hipóteses, né? Então, assim, era um círculo vicioso a pobreza gerando mais pobreza, e não tendo acesso, não tendo equipamento. Só nos anos 90, com Lula, a gente vai ganhar equipamentos nas periferias e as possibilidades com os programas também na cidade de São Paulo, PIA e vocacional. Depois de muito tempo, já quase me formando, eu fui trabalhar no PIA, né? Então, eu acabei indo parar na contabilidade. Então, isso é importante para a conversa de hoje, Claro, né? totalmente. A economia da cultura. Eu sou técnica, bacharela e mestra em contabilidade. Então, eu me sinto muito à vontade para provocar a Maravilha. economia, a contabilidade, essas áreas mais duras, né, hegemônicas e técnicas, com saberes que eu também disponho. E eu faço isso de propósito, né, para que a gente mexa com os Paulos Guedes, com os Paulos Guedes da vida, né? Então, assim, a gente tem feito... Bom, eu estava falando do que mesmo? Eu estava Da falando sua do entrada no teatro, PIA, que você do PIA. começou a dar aula logo. Isso. Dei um pouco de volta, mas meu Não, tá encontro tudo com o teatro ótimo. foi assim, né? Pela vivência periférica, Tá. de me envolver com a criação artística, primeiro, depois de romper com a televisão, e depois procurando pela escola, por essa vivência de resistência. E aí eu tive que fazer contabilidade para me sustentar, porque não tinha uma aceitação na minha família de que teatro era uma profissão digna, né? Coisa de viado puta, né? E quando a gente encara um processo de bancar as artes para a nossa vida, muitas vezes, no meu caso, né, nas gerações antigas, não sei como foi a tua história, Dani, mas eu tive que dar muita volta para poder estar aqui hoje e fazer o que eu faço, né? Então eu tive que me envolver com a contabilidade, né? Aham. E isso me levou para um caminho que também foi interessante, que eu também acabei desvendando outras camadas. Então, eu acabei fazendo teatro numa incubadora tecnológica de cooperativas populares, onde a gente tinha um escritório de contabilidade, Ah, e nessas um contexto muito cooperativas, especial. muito legal, muito legal.
E essas cooperativas, a gente ensinava contabilidade através de processos de assessoria e formação, para que pessoas que muitas vezes nem sabiam ler e escrever tivessem o domínio das contas do seu próprio negócio, para o entendimento e autogestão. E eu fazia isso por meio do teatro. Também trabalhei com alfabetização de jovens e adultos, e depois só que eu descobri o Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, e fui para o Rio de Janeiro durante 4 anos, uma vez por mês, dava um duro para ir me formar com ele com o CTO Rio, onde eu consegui me engajar numa prática de teatro popular muito importante para mim até hoje, né, como referência. E aos poucos, vendo vários limites dessa própria prática, e também da minha formação, que depois eu fui fazer artes cênicas, né, na faculdade, consegui entrar, né, nesse templo restrito. Romper a fronteira, né? Romper a fronteira, invadir, né? Eu chamo de invasão mesmo, que é a ECA USP das artes cênicas, né? Invadir, porque, né, não é esperado que uma pessoa pobre, trabalhadora, e na época eu ainda não tinha transicionado, mas não era favorável para pessoas trans. Que né? ano foi isso, Dodi? Eu entrei na ECA em 2007. Tá. Já tinha uma outra graduação em contabilidade, né? E aí, ao longo desses anos, trabalhando no PIA, depois, né? Eu fui tendo contato também com as minhas questões, né? Cada vez mais me aprofundando nas minhas subjetividades, nas coisas que me interessavam enquanto minha pesquisa. O meu corpo, minha vivência, minha sexualidade, meu gênero. E aí eu comecei a perceber que tinham camadas de mim que eu precisava desvendar, e a arte me salvou. Fazer arte me possibilitou uma pesquisa subjetiva sobre mim. E aí eu fui desvendando, por meio de peças e de parcerias com pessoas trans, que eu era trans também. A história é longa, estou resumindo aqui, mas tem uma grande aventura que vai se desembocar no meu doutorado, na psicologia, né? Tem esse outro tráfico, eu chamo tráfico de saberes, clandestinidade. Essa história que chamam, aqui na UFSB tem muito, interdisciplinaridade. Gente, é tráfico de saberes. Porque eu que sempre fui clandestina, roubava de um saber de uma área para outra. Vocês aqui, os saberes não são separados, né? Eles são juntos. Muitos povos nunca separaram arte, tecnologia, medicina, são tudo juntos. A Universidade Ocidental descobriu a merda que está enredada, que é a separação dos saberes, e agora está desesperada e chama de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade. Quando eu ouço essa palavra trans e disciplina, não combina. Eu percebo que ser trans é indisciplinar, então eu sou contrabandista de saber, né? E aí eu fui transicionando e percebendo, transicionando meu gênero, né? Me descobrindo enquanto mulher. Eu sempre tive essa informação, mas nunca sabia o que fazer com ela, né? Não podia, era perigosa demais, até para que eu lidasse com ela, né? O mundo não permitia também. E aí eu fui percebendo a necessidade da transição de gênero, não mais só das pessoas, mas das áreas de saber. Então a teatra, ela nasce por não me reconhecer em nada do que eu tinha estudado, nada do que eu tinha feito, todas as produções e os pensamentos, as epistemologias do teatro não me contentavam, porque elas foram feitas para, pensadas sempre por pessoas cisgêneras. E um modelo de corpo, um modelo de subjetividade, um modelo de profundidade de existência, até não humana, até para espécies não humanas, cisgêneras, né? Então, assim, eu me dei conta de que eu teria que fazer a passagem, né? Essa passagem, já que eu não encontrava a referência, eu então me tornaria ela, né? Então a teatra foi essa propulsão de falar, então vou rasgar, e vou abraçar esses rasgos para que a gente possa rasgar mais. Então hoje eu já não me sinto dona, nunca me senti, na verdade, dessa terma, dessa conceita, mas a ideia de que a teatra, ela sempre esteve aí, né? Bastava alguém para nomeá-la, e eu sou apenas aquela que nomeou a norma, como a J. Mombassa fala. O teatro é cisgênero, branco e masculino, e ele precisa ser desmistificado e transicionado, né? E foi um pouco a partir dessas inquietações que eu fui fazendo. Então,
Eu fico muito feliz de saber que você me conheceu por meio dos meus textos, desse texto especificamente, né? Do espetáculo, que eu chamo MDLSX na pronúncia, Exato. justamente porque tem essa crítica que eu vejo, um potencial crítico com essas siglas, que eu detesto sigla. Eu detesto essa. Ah, é o que? LGBT, LGBTQIA, LGBTQ. Tá. Gente, para. Por quê? Tem muita letrinha ali que se repete, tem muita letrinha que ela é excludente com outras. Vamos Então, dá uma pensar. aula pra gente sobre isso, de uma maneira... Não, sério, porque eu acho que tem uma dimensão do nosso encontro, Dodi, que eu não tenho nenhum problema em admitir o não saber. Eu teria problema em afirmar que eu sei quando eu não sei. Então, eu não Uhum, tenho nenhum problema de dizer o não saber. Eu sei alguma coisa. E aí, quando você diz isso, eu tenho interesse de entender por você, por essa fonte que é segura, que tem propriedade para dizê-lo, né? Qual é a crítica, né? Como que a gente pode olhar para isso com outra lente? Então, se você puder dar uma aula curta que uhum. seja, tipo, qual é a questão com as letras? Quando a gente pode, sem ter a intenção, anular alguma coisa que poderia estar sendo representado ali, entende? Uhum. Olha, a conversa vai longe, talvez não dê conta aqui Oba! de detalhar, o que é melhor, né? A gente pode até, não sei se fazer uma segunda live ainda hoje ou outro dia, continuar conversando, né? Aqui é Mas tranquilo. aqui pode fazer uma Aqui segunda? pode, tranquilo. Tranquilo. Que legal, ó, eu tô livre também, se for o caso a gente faz. Eu vou procurar também ser pontual, porque eu Tá. gosto muito de falar. Então, Ó, se. eu só quero pontuar que tem um aluno seu que se manifestou aqui, que é o Murilo de Castro. Ele está dizendo o seguinte: faça um componente com a Dodi, super alto nível. Espero poder estar em outro componente com ela. Top demais. Há uma série de pessoas queridas, instituições parceiras que já marcaram presença aqui. Quero agradecer desde já a presença de todas e todos e todes aqui. Que legal, muito Então, obrigada, gente. Obrigada ao pessoal que está no componente. Estou aqui anotando a presença, louca. É, vamos de segunda live, mas tem a segunda parte que é a lá da Raquel também, hein? Traz a Raquel para cá. Então é o seguinte, gente, vamos lá. LGBT, LGBTQIA+, babá. O que acontece? Essas letras, elas são criadas para nomear dissidência. Quando a gente pensa a partir de J. Mombassa, nomear a norma, a gente fica percebendo, mas eu estou nomeando somente quem discinde? Por que a categorização ela coloca em evidência os corpos que discindem e a norma continua ausente de se perceber de ser nomeada, né? E até mesmo na sigla existe um subjacente algumas normas sexuais e de gênero que não recebem atenção. Então, por exemplo, LGBT, vamos começar do mais básico, né? ok. LGBT é uma sigla que supõe que a pessoa lésbica é cis, que supõe que a pessoa gay é cis, que supõe que a pessoa bi é cis e supõe que a pessoa trans é trans. Mas então qual que é a sexualidade da pessoa trans? Né? A sigla não dá conta disso. Já é um primeiro ponto. Certo. Mas isso não é um detalhe. Por quê? Se a gente levar a última consequência, somente essa constatação, a sociedade vai entender que a pessoa trans, ela não uma pessoa que exerce sexualidade ou que é uma pessoa que tem direito a uma sexualidade, né? Porque o Uhum. próprio movimento social não interpreta a qualidade sexual de uma pessoa trans, né? E Uhum. coloca a dissidência sexual numa naturalização da cisgeneridade, sem Tá. nomeá-la. Então, as pessoas que se entendem como lésbicas e são cisgêneras, elas pouco vão saber nessa normativa social o que significa ser cis, né? E no limite, essa epistemologia vai distribuir a sexualidade entre pessoas cisgêneras e retirar do campo simbólico a possibilidade de que pessoas trans exerçam a sexualidade, só pela Tá. configuração dessa sigla, Claro, né? claro. E aí a gente vai aumentando, né? Vamos lá. Então, o que?
Aí já começa queer, um queer importado, um queer nascido de um termo que é muito interessante a história, né? Que é a abjeção, lixo, aberração, no inglês, né? Mas aí o que ele faz, esse queer? Ele é importado para a América Latina, né? E a gente acaba com o queer com o quê? Acaba lidando com um conceito que a gente tem os nossos termos aqui, bicha, sapatão, travesti, a gente tem os nossos termos aqui e que não precisa desse queer. A gente sempre falou das nossas existências aberrantes, nossas existências desobedientes de gênero e sexualidade. E esse queer, ele faz o mesmo caminho que o termo gay fez. É uma nova colonização. É uma importação, assim como gay é um termo importado, euro-estadunidense, o termo queer hoje ele está sendo. Então, aproveitando para citar Abigail Campos Leal, não só ela, né, não foi exatamente ela que criou esse termo queer, com C-U-I-R, né, mas ela traz um outro elemento que é a fricção com o escurecimento da cultura, né? Ela é uma preta trans e tem a perspectiva de que não somente a gente troca, né? Inclusive queer com CU é uma provocação muito interessante, porque também, de acordo com a própria Pedra Costa, né? Essa passagem da Epistemologias do Sul, do Boaventura de Souza Santos, para Epistemologias do Cu, é um verbo. Então, queer, o cu vai, o cu foi, o cu irá. O cu é um verbo, o cu é uma prática, o cu é um movimento, né? E é completamente diferente dessa ideia queer, aburguesada e cisgenerificada e gourmetizada dos Estados Unidos, né? Então, a gente faz uma transpofagização nossa desse termo, e a própria Abigail concilia no Escurecendo, que é o livro mais recente dela, incrível, que eu recomendo todo mundo a conhecer, o trabalho da Abigail Campos Leal, Bibirigosa, depois eu vou até anotar aqui, Bibirigosa, para vocês seguirem. E ela tem esse livro que eu recomendo todo mundo conhecer também. E, bom, aí a gente já não precisa mais de sigla, né? Tá vendo só? Até aqui a gente já foi falando. E aí a gente percebe, por exemplo, quando a gente fala LGBT e está se referindo a pessoa cis, o melhor seria falar LGBTcis, por exemplo. Porque ótimo. Muitas vezes nem pessoas trans estão envolvidas. E a gente é usada para que a sigla pague de bonito falando de uma dissidência sexual. Então é melhor nomear da forma como a gente quer que seja nomeado. Então, por exemplo, dissidências sexuais e desobediência de gênero são os termos que eu tenho usado para se referir às rupturas com a norma. Porque a gente evita aí a sobreposição das letras também, porque aí gera também uma especulação que aí entra um pouco a história da moeda de bitcoins para as travecões, que aí também entra no nosso assunto da economia. Por quê? A objetificação dos corpos dissidentes e desobedientes passa por uma supervalorização especulativa do nosso valor social, seja no sentido da humilhação, do desprezo, da abjeção, seja do ponto de vista da tokenização e do aproveitamento objetificante, que eu tenho chamado também de travesti de estimação, que é a ideia das instituições terem pessoas trans, ou conhecer, mas eu tenho uma amiga que é trans. Né? Ou seja, a pessoa usa, a pessoa cis usa pessoas trans para pagar de desconstruída. Né? E esse pensamento, eu fui percebendo que a gente já não é mais um produto que é comprado ou vendido. A gente também já não é mais só vendida e nem só compra. A gente é a moeda. Nós nos tornamos a moeda de troca que a cisgeneridade precisa para se autopromover, para se autovalorizar. Então, Travecões está aí nesse lugar de que a moeda
travesti, né, ou seja, o corpo travesti é uma moeda para Uhum. que as pessoas cis ou as É uma defesa, instituições, né? para que elas, essa especulação é uma commodity, né, eu Uhum. chamo de, a gente tem boi, tem soja e tem travesti, que é um produto que tem as suas características de compra e venda, mas não é mais a compra e venda, né? A gente é utilizada para outras compras e vendas. Então, a gente é a moeda, né? Então, o boi, ele já não é mais... Assim como acontece com a commodity, né, no mercado de futuros. A soja, o boi, esses produtos, eles não são exatamente... Não se compra boi e se vende soja. Boi e soja se tornaram a moeda, né? Então a mesma coisa acontece com as nossas copas, assim como copas negras também, nessa Uhum. sociedade racista. Muitas vezes, né, esse pensamento de, de tentar ajudar a branquitude se sentindo culpada um desastre, né? Porque a gente Você fica... fala, você tem um tema, das conversas que eu vi você falando, uma roda, que é o brancodrama, né? Exatamente, ó, Como você pesquisou sofrem, né? bem. Eu pesquisei, mas eu estou te pesquisando faz tempo, eu já vi muita coisa assim, ó. Tem mais de ano que eu estou observando. Então, e esse brancodrama é uma miséria, assim, porque a gente só comete problema, só fica, Claro. sabe? E essa história, assim, Para enfim, aliviar então, uma culpa, né? É para aliviar uma é, culpa, é para blindar também. E essa coisa da autopromoção acho importante você citar, porque ela é bem perigosa, assim, em vários sentidos. E presente, sim. né? E é isso, então eu tenho achado que as siglas, elas deveriam ser abandonadas, ser estudadas como história, né? Porque a gente naturalizou demais as siglas, né? Ah, não, mas é LGBT. Se eu não falar LGBT, eu vou falar o quê? Fala Nossa, viado. é muito interessante, porque eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha olhado por essa perspectiva, porque de fato, assim, ela reforça uma diferença e não no sentido de apontar para a diversidade, né, para um possível convívio com a diversidade, mas Uhum, reiterando o que é normativo e o que não é, né? uhum. Eu não tinha percebido isso, assim, não fosse você chamando a atenção, porque de fato é isso que acontece, é um super perigo mesmo, né? E Dodi, quando você Total. fala de economia da cultura, o que você está chamando de economia da cultura? O que a gente deveria entender por isso, assim? Eu tenho provocado, primeiro daquele ponto de vista que eu comentei da economia solidária, né, das cooperativas populares, Sim. que o saber técnico de algumas áreas foi feito para que a população em geral não tivesse acesso por conta da falta de domínio técnico, né? Essa desculpa de que quem faz economia são economistas, quem toma as decisões mais importantes do país são aquelas figuras técnicas, né? E a partir isso falando da macroeconomia, né? Mas a Uhum. gente pode também falar das decisões de gestão de projetos culturais num contexto menor, né? De coletivos, de instituições de cultura, etc, etc. Mas eu percebo que o domínio técnico e a nossa área da produção, ela é muito excludente. Não porque a produção é excludente em si, mas porque vai se fazendo uma narrativa de que as pessoas que não têm esse vocabulário, e elas é um círculo vicioso, porque elas não têm o Claro. vocabulário dos projetos, dos Uhum. editais, das contas, da Receita Uhum. Federal, do imposto de renda, etc, etc, e ficam o quê? Vítimas, né? Ficam reféns À mercê, né? à mercê de quem tem o domínio técnico. Então, o que acaba fazendo essa instrumentalização? Uma cisão, justamente, né? Uma cisão entre aquelas pessoas que fazem arte e as pessoas que produzem, né? Fica essa coisa bizarra. No sentido Como de reconhecimento de trabalho enquanto ofício, essa separação? isso, exato. Tá. Então, como se a produção não fosse um processo artístico e Ah, como se o perfeito. processo artístico não fosse uma produção, né? Perfeito. E essa divisão, ela não é, se a gente vai indo a fundo, ela não é somente aquelas pessoas que têm o domínio do vocabulário técnico da economia ou aquelas que não têm. A gente vai vendo quem é que tem o Uhum. domínio do conhecimento da economia. De novo, a branquitude cisgênera e os machos.
né? Ou seja, quem toma as decisões do país? Quem são economicistas desse país? Os machos brancos cisgênero, né? Então, a provocação da equirnomia é muito parecida com a teatra, né? Tá. No sentido de uma transição de gênero, de um hackeamento, de uma invasão, de uma ocupação de terra, né? Desse campo que é uma reserva de mercado propriamente dita, né? Então a Sim. gente quer que, eu pelo menos estou pensando um pouco nessa provocação, de que os saberes de gênero desobedientes, pretos, indígenas e todos os grupos não hegemônicos devem ser reconhecidos pelas práticas, ou melhor, não ser reconhecido pelas práticas. A Uhum. gente tem um pensamento econômico que modifica a epistemologia dominante, né? E aí a equirnomia é uma proposta, né? Uhum. É uma provocação para que a gente perceba que as práticas do cu, inclusive, né? A cultura, as práticas do cu, elas têm valor, elas Uhum. têm preço, elas têm, ou seja, a sexualidade, como a gente negocia as nossas práticas sexuais ou assexuais com o cu, que o cu significa enquanto tabu, o que a gente. Olha, adorei essa palavra, panqueiros. Banqueiros. é, e, mas tem branqueer também, né? Essa palavra Banquir também tem? branqueer, né? As pessoas Branquir. brancas. Que eu acho que é interessante pontuar, né? Aquele com Q1, né? Porque quem que traz Sim. o Q1 para o Os que Brasil? São pessoas brancas, né? Que vão fazer esse percurso, que foram as mesmas que trouxeram gay, estão que, nomeando, né? que Eles importaram continuam isso. nomeando, A exatamente. branquitude continua importando. Então quer dizer que agora eu sou aberrante, né? Então, o que acontece? A gente precisa invadir esses modos hegemônicos de produção do conhecimento e tomar para a gente o que é nosso, na verdade, né? Porque a gente já faz, da mesma forma como a própria origem da palavra economia vem de casa, essa história de que o saber doméstico da mulher, a gente sabe ter as nossas contas, a gente Uhum. sabe a administração financeira do lar, os machos comem na nossa mão, porque a gente fica mesmo com a propriedade do saber A financeiro, gestão mesmo, da né? A gestão gestão. financeira da casa, né? A economia. Então é isso, a prática sexual é um saber econômico. O cu não é um saber sexual apenas. O cu é um saber da macroeconomia. E é um pouco nesse sentido que eu tenho trazido como provocação, porque a gente, a partir daí, pode enxergar oferta e demanda, a partir daí a gente pode entender instituições, processos e negociações, valor de uso e valor de troca. É Marx, né? Então a gente vai retomar Marx e vai refundar os estudos materialistas a partir do arregaçamento dos custos, né? E isso já é uma proposta muito usada, porque a gente Claro. vai refazer o socialismo do Marx, branco, cisgênero, europeu, para uma prática pretrava brasileira, latino-americana do século XXI. Porque tenho me juntado muito e percebido que pessoas pretas trans têm um entendimento da ruptura da brancura e também da cisgeneridade que é radical, né? E ela não é só um pouco deslocar os nossos saberes ela está falando de gênero, ela Tá. está falando de negritude, Os né? reducionistas, os rótulos que são reducionistas, né? Isso. E E já aí estão carregados de. quando vem que eu estou falando de economia e que a gente tem a pretitude e a transgeneridade tem saber econômico e o cu sempre foi uma moeda, sempre foi um valor de uso e um valor de troca, né? Não só o cu, né? Aí vem Preciado,
que vai degenitalizar os genitais, que vai reperceber a vagina e o pênis, as funções que eles têm, então, operando a sexualidade como um processo econômico, a sexualidade como um processo de investigação do valor do corpo, o valor da subjetividade, e a erogenização de zonas não erógenas como uma forma de valor. Enfim, tudo isso são pílulas, né? São possibilidades de desenvolvimento desse pensamento que vai longe. Né? Eu estou só começando. Maravilhoso. E você já escreveu alguma coisa? Não. Sobre... Não? Vamos escrever? Vamos. Ah, que delícia, que bom ter essa oportunidade de fazer esse convite. Vamos fazer, vamos publicar isso, porque precisa. Eu acho. Super importante. Eu tô te ouvindo e tô pensando uma coisa, assim, que é uma coisa que eu converso bastante aqui, né, privadamente com família, companheiro, amigas e amigos próximos com quem converso. Eu acho muito difícil que o opressor, a opressora, admita que está na função de opressora e opressor. Acho muito difícil que quem está oprimindo vai um dia chegar lindamente e dizer: olha, eu estava pegando muito pesado, de fato eu estava aqui num lugar de poder, de fato eu estava, né, te tirando, te privando de direitos que você deveria ter tido, de fato eu determinei o que você poderia ter acesso ou não, de fato eu atrapalhei muito o seu percurso, né, com muitos obstáculos para evitar que você alcançasse determinados lugares, determinados espaços que eu acesso com muita facilidade. Acho muito difícil que isso aconteça. Acho que historicamente a gente pode se valer para falar, né? Então eu sempre acho muito mais potente quando aquela e aquele que está no lugar da opressão, ou seja, né, que se identifica com o papel de oprimidas e oprimidos, se desidentifique. Não esperando que o algoz, ou seja, aquele que tem supostamente tem o poder de legitimar ou não, de rotulá-la ou não, o faça. Mas quando toma para si esse exercício, né? Então, quando eu vejo o seu relato, você vindo pelo teatro do oprimido, fundando a teatra, trazendo a economia da cultura, né? Eu vejo alguém que esteve em um lugar de opressão, certamente, e não digo se identifica ou não, mas se reconheceu como alguém que estava neste lugar e deixou de ser objeto. Né, passou a ser sujeita de sua trajetória. E aí está fundando o saber. Né? Acho que tem tanta beleza de se arriscar, né, de se arriscar se valendo de... mais potente ainda. Né? Eu acho que se arriscar não partindo da negação do que existe, que é o que você estava falando lá no início, né? Tipo, da modernidade, né? Que cria alguma coisa negando outra. É um processo, acho que tudo bem, não vejo problema em si. Mas é bacana demais quando a gente vê que passa dessa fase e consegue não mais estar amparado nos padrões para apontar alguma coisa, mas que parte da sua experiência, de todo o legado que a gente está trazendo aqui, obviamente, né? Ninguém está fundando nada, mas tem uma coisa aqui que você está dizendo. Efetivamente, você está falando. Né? E então, embora você não ocupe esse espaço, assim, claramente é você que está falando. É claro que quando você fala, você se levanta junto com muitas outras corpos, muitas outras vozes, muitas outras subjetividades, né? Porque você está fundando epistemes que não estão negando nada. Não no sentido de admitir que está tudo bem, de reconhecer o que está, mas dizer o que a gente está fazendo é uma coisa nova, é outra coisa, é daqui para frente. E isso me faz lembrar um livro seu, que eu comprei no ano passado, que é o de Trans para Frente, que é uma delícia. E eu abri, antes de vir na nossa live, eu falei, vou abrir em qualquer página, vamos ver o que sai. E saiu Palavras de um Libriano, e eu sou libriana. Falei, é muita bruxaria junto, adoro, gente. Adoro. É muita bruxaria. E é Nietzsche, né? É Nietzsche, exatamente. E eu me arrependo muitíssimo, porque nós lançamos livros juntas esse ano, talvez as pessoas aqui não saibam, né? Mas em março desse ano a gente estava no Itaú Cultural, dentro da Sexta Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, lançando livros, eu lançando o meu livro de produção, uma pesquisa que eu realizei sobre modos de produção do Work Center of Jerzy Grotowski, em que eu faço um exercício para olhar não apenas
Na verdade, o meu exercício não foi olhar para o Grotowski, porque há muitas pessoas já fazendo isso, mas para os agentes invisíveis da produção e da gestão. E aí o meu recorte temporal é justamente a última fase de pesquisa desse encenador, em que, a despeito dele não produzir nenhum espetáculo, ele tinha 3 agentes que trabalhavam com ele na produção e na gestão. Então, a primeira pergunta que eu levanto é justamente o que faz a produção e a gestão quando não tem objeto artístico. Né? E depois, por que essas pessoas não são conhecidas? Não no sentido de que eu acho que a produção precisa ser reconhecida, mas no sentido de que eu acho que todo mundo precisa ser reconhecido, todos os créditos. Né? Então, há uma crítica aqui no trabalho, tanto nessa tradição de crédito único, né, da gente se referir ao Work Center of Jerzy Grotowski, como se o Grotowski tivesse sido o único sujeito que construiu esse espaço. É claro que ele foi extremamente importante, a pesquisa também procurou responder a isso, mas são muitas mãos e mentes engajadas. Claro que, como produtora, eu escolhi, até por uma questão de tempo de pesquisa, né, me limitar aí à pesquisa, à escuta. Eu tive a sorte de todas as pessoas estarem vivas, então eu pude até a Itália e entrevistá-las pessoalmente, isso foi muito especial. Mas é claro que tem muitas outras pessoas que foram importantíssimas, né? Pessoas que atuaram no figurino, que conseguiram traduzir em encenação essa pesquisa desse encenador. Então é claro que a gente precisa de pares o tempo inteiro. E eu digo isso, já aproveito o ensejo, né, para apresentar a Mariela Siqueira, que é minha parceira de produção, que é uma pessoa absolutamente discreta, que se depender dela, ela vai ficar escondidinha, e é alguém que, assim, sem ela, a produção não acontece. Não acontece, é uma mão invisível da minha produção. Agora, trazendo para mim, né, o exercício do... Quem são os agentes invisíveis que trabalham aqui comigo? Eu sou a figura que mais apareço, né, publicamente, enfim, mas não estou sozinha, junto comigo tem a assinatura da produção, ela tem aqui uma série de pessoas. E a Doge também estava lançando um livro esse ano, e a gente teve uma linda surpresa, que tinha muita gente, né, no lançamento, e a gente não conseguiu fazer o nosso intercâmbio, e a gente falou uma coisa que eu acho que é uma lição. Mas eu sempre digo isso para mim, não deixa para depois, não adia aquilo que você pode fazer agora. Eu tenho isso para mim muito seriamente. E ali a gente se olhou uma hora e falou assim, bom, não vai dar tempo de fazer isso agora, vamos fazer isso depois então? Porque eu quero escrever alguma coisa, então tá bom, vamos fazer isso depois. E a gente não fez, né? A gente não fez. Enfim, então, ó, a gente vai ter que fazer a publicação desse texto. Depois da pandemia, a gente vai ter que fazer esse encontro, essa encontra, né? E a gente fazer esse intercâmbio público, porque merece ser registrado publicamente, para a gente não adiar aquilo que é possível fazer hoje, né? É super importante esse valor do presente, né? Querida, a gente está chegando no final da primeira live, a gente tem ainda alguns minutinhos, eu queria que a gente, se você concordar, dá uma lida aqui no chat para ver o que as pessoas estão colocando. Eu estou vendo que o Murilo está muito animado. Ele está dizendo aqui, ó, hoje, em sua maioria, os oprimidos que têm as raras conquistas de estar em posto de poder... hoje os oprimidos que têm as raras conquistas de estar em estado de poder, esses passam a ser opressor... ok, ele está fazendo uma... Veja se eu entendi, tá, Murilo? Você está dizendo que hoje os oprimidos que podem acessar os espaços de poder, se há o risco deles se tornarem opressores, né, se eles passam a ser opressores, ou eles trazem mudança. Eu tenho um palpite, mas vou deixar a Dodi começar. Olha, eu vou fazer uma resposta assim. A gente está quase acabando a primeira live, vamos entrar na segunda live. É muito engraçado isso. Vamos entrar na segunda vida, né? Fazer uma segunda tentativa, né? E aí você, Murilo, traga a Raquel para cá e continuamos a aula daqui. E aí eu respondo, vou fazer essa propaganda. Nossa, tá tranquilo. Agora eu também queria registrar aqui a presença da Van, que entrou na live, não sei se ela ainda tá. Ela falou aqui, mandou uma mensagenzinha se apresentando. Sou mulher trans preta periférica, pré-candidata à vereança em Porto Seguro, Bahia, pelo PSOL, e uma mandata transcoletiva. Eu quero agradecer a Van por estar aqui conosco. Muito bem-vinda, Van. Ela é cabeleireira e é a nossa candidata da mandata, que eu sou apoiadora desde o início da candidatura. E a gente está fazendo um trabalho de base aqui em Porto Seguro, juntando também com Calil e Vinícius essa mandata. E quero pedir o apoio do Brasil inteiro aqui para Porto Seguro para essa mandata transcoletiva virar.
E agora acabou de entrar também a Júlia Santos, nossa maravilhosa trava preta de BH. Eu tô precisando te ver, Júlia. Quero te conhecer pessoalmente já tem muito tempo. Estou muito feliz que você está aqui conosco. E só alegria, né? Só gente porreta, né, Dani? Que a gente Só vai alegria. juntando. Pois é, isso né, que dá, né? É isso que dá juntar, né? A gente tem quantos minutos mais para abrir a A gente segunda tem live? 5 minutos. Eu acho que assim Ah, pode ser bacana de repente a gente cumprir um acordo que é a divulgação da pessoa sorteada, né? Para quem está chegando vai aqui, para a para quem não segunda acompanhou as live. postagens, isso, porque assim a gente já contempla isso e aí na segunda live a gente vai sem a preocupação de, né, fazer as pessoas esperarem de repente quem não puder ficar até o final. Para quem não acompanhou as postagens no feed, enfim, está chegando aqui agora. Quando a gente convidou a Doji faz muito tempo, tem uma questão de agendas, né, que a gente teve que entender o melhor momento, o melhor dia, o melhor horário. O Café com Produtores normalmente acontece às quintas, às 17 horas, uma quinta-feira por mês. Esse mês a gente está fazendo uma segunda live no mês e está sendo uma delícia, né? Um prazer de encontro, de reflexão conjunta, de revisão. É tão bom, né, se rever, é tão bom se abrir esse espaço do aprendizado, né? De estar sempre se colocando em xeque, enfim. E aí a gente propôs a Dodi da gente fazer um sorteio de 2 livros que a Dodi escolheu. Você quer falar um pouquinho sobre as obras? Pode ser. Pode Então, ser? A Luz gente tem Vestir. Quanto Luz tempo Vestir. temos? Nós temos 4 minutos. 4 minutos, dá tempo. Luz Vestir, Iluminação Cênica, Corpo Mídia e Desobediências de Gênero. É um livro que é muito, muito importante para a minha trajetória, porque eu preparei esse livro para apresentar para a prova do concurso público, para a vaga que eu ocupo aqui na UFSB, da área de Iluminação Cênica. E esse livro ele traz elementos da minha tese de doutorado, aqueles elementos que se concentram na visualidades da cena. Eu fiz a pesquisa de doutorado na psicologia, a partir de 3 campos. Uma oficina teatral, da teatra, né, a criação da teatra, que foi uma feitiçaria, né, uma magia, eu pegando o Boal, dissecando, rasgando Augusto Boal, e vamos ver o que sai de dentro dele, vamos ver se sai uma travesti aí, desses saberes teatrais. E aí teve uma performance que eu realizei em Portugal, chamada Tetagrafias, e um espetáculo teatral em São Paulo, chamado A Demência dos Touros, criado a partir de Machado de Assis, do conto de um dos tópicos do alienista. E a gente foi entendendo essa problemática da despatologização da transgeneridade como uma problemática desse espetáculo, né? E Luz Vestir, então, condensa essas pesquisas de visualidades da cena que estão ligadas à iluminação, né? Então, super recomendo aí. Ele tá vendível pela Amazon a R$ 10, Ótimo. R$ 12, alguma coisa assim. E Teatra, da Oprimida, Últimas Fronteiras Cênicas da Pré-Transição de Gênero. Foi lançado o ano passado, na verdade, o lançamento está sendo ainda, né? Está fazendo ainda as obras de lançamento, aqui pela editora da UFSB. E é uma reunião de práticas de 6 países e de todas as regiões do Brasil, de mais de 10 estados, procurando entender essa epistemologia do Augusto Boal, do teatro, para a teatra, né? Fazendo algumas reflexões, algumas provocações, deixando de ver, como eu disse no início, que a transição de gênero é algo das pessoas, e passando a perceber também que as áreas do saber precisam deixar de ser cisnormativas e precisam transicionar. E assim como eu acho que a proposta da Abigail Campos Leal, escurecer, é empretecer e transgenerificar as áreas do saber. Então, não há equirnomia da cultura se ela for branca, né? É preciso que a gente pretifique e perceba essa raiz preta que tem a equirnomia da cultura, o próprio cu, né? E a gente entender esse mecanismo vai ser uma delícia investigar com você, Dani. A gente perceber Maravilhoso. esses pontos de contato. A gente tem 40 segundos, eu vou tentar ser elegante aqui para anunciar o nome dessa pessoa sortuda e a gente vai entrar numa segunda live. Quem quiser, junte-se a nós, vai ser um prazer seguir com vocês, tá? Então, conforme combinado, a gente fez o sorteio entre 1 e 2 da tarde hoje. A gente vai publicar o processo de sorteio para ficar tudo transparente e a sortuda é
a Clara Souza, do perfil ClaraVicky_F. Se você estiver aí, querida, se manifeste. A gente vai entrar em contato com você para pedir seu endereço e passar para Dodi. Estamos encerrando e a gente já volta, gente. Até já. Até já já. Tchau. Estamos de volta, dando continuidade ao nosso Café com Produtores com a Dodi Leal. A gente vai fazer uma segunda rodada para aprofundar temas, tópicos que a gente tocou na primeira live e que a gente quer continuar. A Dodi já entrou, então eu já vou convidá-la para estar aqui com a gente. Oi, nós Eba! aqui outra vez. Maravilha! Como é bom quando a gente fica dona do nosso tempo, né? Nossa, alguém fez um elogio aqui, eu vou aceitar. Olha, Luzia, nunca tinha visto uma live tão bem encerrada. Que bom, porque para mim elegância é um preceito, é uma premissa. Mesmo quando a gente está atrasada, mesmo quando a gente está afobada, né? A gente tem que cuidar Ela da é uma elegância. boa libriana, né, gente? Adoro. Ah, maravilha, querida. Então, simbora, o tempo é nosso. Agora a gente tem liberdade para Que aprofundar. bom. Agora na segunda live pode, né? Antes não podia. Tudo pode aqui, não tem censura. Tudo pode. A hashtag que abre o Instagram da Cincultura é censura nunca mais. Então a gente reitera esse compromisso aqui, não há nenhuma censura. A gente pode falar do que a gente quiser, como a gente quiser, esse espaço é nosso. Que né? bom. Olha, Agora, você... eu queria pode ver, acho que falar. a Clara não estava presente, depois a gente manda essa super notícia para ela, porque eu acho, né, Ah, uma super notícia. com certeza. E vou Eu mandar ficaria com muito feliz. muito carinho os livros, só não sei quando, né? Porque os Correios estão em greve. Isso Aí não tem tem que problema. esperar um pouquinho, assim, mas vou Claro, anotar aqui tudo certinho. maravilha. Eu queria fazer um comentário. Você estava Ótimo. falando da pesquisa, né, do teu livro, que eu quero muito ler, que eu quero muito que a gente faça não só o texto agora, né, sobre essas possibilidades da economia, da cultura, mas também a gente perceber como a gente pode eventualmente se encontrar no futuro, pessoalmente, e fazer desse texto, desses encontros, né, um saber. Eu sei que tem um curso, né, que vai acontecer, ainda não sabemos quando, né, porque foi cancelado, né, o curso de produção. A pandemia deixou tudo suspenso. A gente não sabe como vai ser de fato. Uhum. Mas eu espero que a gente consiga no futuro se encontrar publicamente, assim, para compartilhar esses nossos saberes, né? E uma coisa que você falou, que eu achei que tem muito a ver com essa nossa conversa, que é a genialidade artística de alguns figurões, de algumas pessoas que são alçadas ao posto de artistas. Uhum. E aí você falou uma coisa muito interessante, que é a mão invisível da produção. Uhum. Que a gente tem também na economia neoliberal, tem essa história da mão invisível do mercado. Exatamente. E que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Porque eu acho que o que a gente faz, quando eu estou falando de hackeamento, de tráfico, de clandestinidade, de invasão, a gente também está fazendo um trabalho invisível. Mas é completamente diferente desse que o liberalismo faz, né? Porque o que o liberalismo faz? Ele diz, laissez-faire, laissez-passer. Deixe estar e deixe passar. As forças do mercado reorganizarão a produção, a oferta e a demanda. Uhum. Então, laissez-faire, laissez-passer. Né? A mão invisível do mercado precisa desse laissez-faire, laissez-passer. Agora, as nossas ações invisíveis, elas não estão pautadas num deixa estar, deixa passar. Pelo contrário, a gente age propositivamente e invisivelmente para que essas forças se modifiquem, né? Mas são magias, são fruições que também são muito visíveis, né? Eu acho que a gente tem um jogo entre o invisível e o visível, né?
porque por mais que a gente faça as placas tectônicas se moverem com perspectivas, com ideias, com a força da nossa existência, que eu chamo isso, inclusive, tem um próximo livro que eu vou lançar no futuro, que chama Críticas Sísmicas, que eu vou falar um pouco desse abalo sísmico, tanto do sentido das placas tectônicas, quanto da cisgeneridade mico, né? Aham. E como as críticas teatrais que eu tenho feito, algumas críticas também de outras linguagens, estou fazendo de dança também, que vão estar todas coletadas nesse livro, estão um pouco percebendo essas forças invisíveis que a crítica faz, né? Então a produção, para mim, ela funciona da mesma forma. Ela também ela é hackeamento e ela também age muito fortemente, né? Para que uma obra aconteça, mas ela é invisibilizada, Uhum. né? Exatamente. Nossa, é impressionante, assim, você já leu tudo, porque para mim a questão de ser invisível não é um problema, eu estou falando de um ponto de vista muito pessoal, de alguém que gosta, que é amiga da descrição. Eu acho muito deselegante, já que a gente está falando de elegância, invisibilidade e tal, eu acho muito deselegante quando a produção aparece, no sentido de que ela está correndo para lá e para cá, ela está resolvendo o problema, está deixando todo mundo perceber que ela está resolvendo o problema, né? Não deixa para mim de ser uma maneira de se afirmar publicamente. Então, para mim, a produção ela não aparece. Ela é Uhum, invisível no sentido de uma descrição perfeita de que foi pensado se aquele lugar está iluminado, se a chegada das pessoas é segura, se quem vem de carro, vem de ônibus, vem de metrô, vem de Uber, qual é o percurso que essas pessoas fazem, se na chegada tem alguém pedindo dinheiro para guardar carro, como que essa pessoa está fazendo essa abordagem, se quando ela entra, a pessoa que está na bilheteria consegue dar informações de bom humor, não precisa nem estar sorrindo. Né? Eu sempre fico ali do lado da bilheteria tentando, né, estabelecer um clima, porque o bilheteiro, a bilheteira, ela ouve 1000 vezes a mesma pergunta, e lá na 15ª vez ela já está de mau humor, né, de responder. Só que quem está perguntando pela primeira vez. Qual é o tempo de duração do espetáculo? Quem é essa pessoa? Da onde que é? Daqui de São Paulo? Né? Enfim, tem uma série de situações ali da relação que a gente precisa prezar mesmo. Então, conversar com as pessoas, primeiro, se apresentar, perguntar o nome dessas pessoas que estão preparando esse espaço para a nossa chegada. Né? Que sem elas são os nossos agentes invisíveis também. Sem elas não seria possível conceber a apresentação e nem recepcionar o público. Né? Preparar a luz, se tem papel higiênico no banheiro, se a água está gelada. Eu digo que é uma série de detalhes que a gente cuida silenciosamente, discretamente. Se alguma coisa der errada, claro, imprevistos podem acontecer, mas assim, discrição é a melhor amiga da resolução. Né? Você denunciar, você publicizar, para mim é algo muito deselegante. Isso, no entanto, é absolutamente diferente de ser invisibilizado. Há um jogo aqui entre sujeito e objeto, né? Uma coisa é eu querer fazer um trabalho, na minha perspectiva pessoal, que é discreto, que é invisível. Eu não preciso, não quero que apareça. Eu quero que a pessoa entre, que ela frua uma experiência. Né, que ela possa ter todas as condições ali, sem perceber que teve uma série de ações para que isso acontecesse. Né, que ela simplesmente chegue e fale, nossa, que delícia chegar nesse lugar, nossa, que gostoso, né, que recepção, que gostoso, até inconsciente, né, nossa, que bom, que agradável que foi essa experiência. E ela uhum. voltar para a casa dela diferente de como ela chegou. Isso independente se ela gosta ou não da obra, que é uma outra coisa. Eu não tenho nenhuma pretensão de que as pessoas gostem da obra. Eu não tenho nenhum desejo de controle sobre isso. Porque gostar ou não gostar, primeiro, é muito pouco como uma experiência. Né? A gente tem que ir além dessa leitura. E questionar Até os padrões de gosto, né? Tipo, exato. os E também padrões de porque gosto, não gosto. exatamente, e também porque gostar não significa que é bom, não gostar não significa que é ruim, e a recíproca é verdadeira, né? Às vezes você gosta e o trabalho não é bom, mas eu gosto, né? Então o gosto não é exatamente o que define aí uma obra para mim. Então isso para mim não é uma questão, mas entender assim, se ela sai diferente para casa e deu tudo certo, não teve obstáculo entre ela e a obra, eu acho maravilhoso. Eu tico o meu dia e digo, hoje foi um dia muito bacana, né? Hoje nós conseguimos alcançar aí, vamos dizer, uma primazia da ação da produção. Então, é diferente de ser invisibilizado, de sujeitos determinarem se você deve ou não ocupar determinados espaços.
né? Então, quando você fala disso, da invisibilização, eu acho importante a gente cifrar isso, né? Sim, Grifar isso, no sentido de que são coisas diferentes. total. E tem uma coisa muito importante que tem a ver com esse cuidado discreto, invisível, né, das forças invisíveis, dos nossos paranauês, das nossas magias, dos nossos badulaques, das nossas forças tectânicas, que é dar a ela o que é dela, levar o que deve ser Exatamente. levado, deixar o que deve ser deixado, não mexer no que não deve ser mexido. É um saber dar o que precisa ser dado, receber o que precisa ser recebido, questionar o que precisa ser questionado e deixar o que precisa ser deixado. E esse saber invisível é também da produção, porque a gente vai Legal. colocando as coisas no lugar e fazendo o fruir, né, todos os acontecimentos, né? Porque muitas vezes, no afã da criação, a genialidade se perde dos cuidados e das mediações que devem ser feitas nas produções, né? Então a gente acaba fazendo um trabalho de reforçar as nossas, o que deve se encontrar, as forças que devem ser encontradas, né? Por isso que a invisibilização ela é também um rebaixamento de toda a força que tem naquilo que a gente não, que fazemos e não somos vistas, né? Exato. Então, é esse trabalho excessivo também, que a gente estava falando antes, Exatamente. de provar que a gente faz mais. Por quê? Porque vocês não viram o que a gente fez? Porque Exato. vocês não tiveram notícia, né? Ou, às vezes, não é nem porque não tiveram notícia. Às vezes é porque não achavam que a gente era capaz. E uma Exato. coisa que me lembrou, assim, um acontecimento recente. Posso contar? Claro. A gente estava Deve. falando na live passada, a gente estava falando na vida passada a gente estava falando que muitas vezes olham para a gente, pessoas negras, pessoas trans, e falam assim, ah, elas estão falando de novo de gênero e raça, que saco, né? Ah, eu não... E ainda, pessoas cis brancas, né? E ainda, eu ouvi uma dessas recentemente, aqui na universidade. Não vou falar o nome, mas vou Não falar precisa, a gente não quer a circunstância. processo. Não, mas eu vou falar a circunstância. Uma professora que é da Itália, ela começou a comentar, numa formação que a gente teve, começou a comentar assim, ai, mas parece muito preconceito que eu sofro quando as pessoas vêm aqui, porque ela é da antropologia, elas vêm e acham que eu tenho que dar aula de italiano, então elas me reduzem à língua italiana, mas eu sou professora de antropologia. E aí ela deu esse exemplo para dizer que pessoas trans não deveriam, segundo ela, não deveriam ser chamadas só para falar de gênero, né? Coitadas das pessoas trans, serem objetificadas assim, né? Aí eu fui falar com ela depois. Ela é coordenadora do novo curso de gestão pública aqui da Tá, universidade. E ela me chamou para dar aula nesse curso de gênero. tá. Aí eu fui falar com ela. Olha, professora, que curioso, né? Você falou que pessoas trans não deveriam ser chamadas somente para falar de gênero, né? Pois então, você me chamou para dar uma aula de gênero no curso de gestão pública. Você E aí? sabia que eu sou contadora e tenho livro publicado em gestão pública? Que eu posso Não dar aula de sabia. gestão pública e não de gênero? Ela, como é que eu vou saber? Eu falei, agora você sabe, né? Que eu Como as posso falar de respostas economia, revelam tanta coisa, né? eu posso falar de contabilidade, eu posso falar de gestão, Impressionante. eu posso falar de artes, eu posso falar de psicologia, porque eu tenho formação em todas essas áreas. Assim, e vou falar de gênero também. E eu vou falar de economia falando de gênero, porque essas coisas não estão separadas, né? Maravilhoso, exatamente o que você estava falando agora, dessas Isso. tecnologias, né? Que não separam. Olha, eu vou fazer uma Exatamente. lição de casa, porque eu mergulho na conversa e eu esqueço o chat, tá? Eu quero mencionar aqui, ela vai ficar sabendo depois, a Letícia Pocai é uma atriz formada na Universidade de Londrina,
Ela está sediada no interior do estado de São Paulo, mas ela se formou lá recentemente. Ela está em todos os cafés com produtores, ela participa sempre. E eu não consegui mencionar porque ela tinha inscrito na primeira live, eu não cheguei nos comentários dela. Eu a procurei aqui agora, acho que ela não entrou na segunda, mas vou deixar aqui registrado publicamente que eu vi a senhora. Fiquei muito feliz com a sua presença novamente. E espero que você veja esse vídeo depois. A Dani Scopin, uma amiga, parceira, uma super produtora daqui de Campinas, é uma parceira minha, assim, amiga de coração. Hoje ela trabalha no Sesc São Paulo. Ela colocou aqui para a gente convidá-la para esse encontro que a gente está falando de ter nós duas pessoalmente. Aí ela fez um comentário aqui: eu faço café para vocês, faço bolo, anoto tudo. Imagina, meu amor, você vai estar aqui falando com a gente, né? Então já vamos ver essa agenda. O Pedro de Freitas, que é da Peripo Produções, que também é um parceiro, amigo, assim, de muitos anos, chegou aqui também. Oi, lindas, que lindo encontro. A Daniela Florencio, obrigada pelo conhecimento, pelo nosso, você também tem, a gente outra hora pode trocar, né? Certamente os saberes aqui são múltiplos. Eu acho que é o Murilo, de novo, que falou: entrei e não estava indo. A Nega Van Borges, voltei, que bom que você voltou, que bom que vocês estão aqui. Aí Milene, o Vitor, a Thaís, muita gente querida. Aí a Dani coloca mais um comentário aqui, ó. E às vezes, porque tem segurança de somos capazes, é justamente isso que não podem admitir. Eu não entendi. E às vezes... Acho que foi naquela hora que eu falei que a gente... que não acreditam que a gente é capaz. Ah, ok. Foi isso. Ok. Acho que foi. Aí o Alexandre: sempre tive o preconceito de que contabilidade era coisa de gente chata. Você tá vendo que não, a Dodge veio provar que não, né, gente? Olha que descoberta. Aí a Júlia Santos: nos reduzem aos demarcadores, e isso está linkado diretamente à necessidade da abolição de gênero, que é exatamente o tema da nossa primeira live, né? Foi exatamente isso que a gente falou. Aí a Dani falou que foi isso mesmo, está confirmando que você entendeu. Ai, Milene, que papo massa, que massa que você está aqui, Milene, que delícia. E a Luzia: divulguei para mim a lista inteira do Instagram. Eba, bacana, vamos divulgar esse trabalho da Doji, vamos difundir o trabalho que ela desenvolve de outras pessoas. Eu quero dizer que no perfil da Doji há uma série de lives que ela está realizando, e tem uma delas que é absolutamente fantástica, que é com o Ali Rui, que eu não conhecia, conheci através dessa live, e que para mim foi uma aula de amor, de ancestralidade, de delicadeza e força, desses equilíbrios tão sutis quando um espírito está muito afinado em si. Né? A fala dela, a maneira como ela chega nos lugares, né? Até a maneira como ela conta da premiação em Gramado. Tem uma coisa que ela falou que eu falei, eu discordo disso, porque ela disse que quando ela chegou em Gramado, ela falou alguma coisa como até que enfim reconheceram. E eu não acho que é isso. De novo, retomo o que a gente tem falado aqui no nosso encontro. Eu não acho que reconheceram. Eu acho que ela se desidentificou do lugar de oprimida e decidiu assumir o lugar que ela merece, que é o lugar que ela escolhe. Ela não deixou que o outro, né, que a outra que supostamente detém o poder de definir o que é normal, o que é normativo, o que é normal, o que é bizarro, né, e tudo mais... ela destituiu essa pessoa desse direito, ela tomou para si esse direito. Então eu acho que quando ela chega lá, e quando ela chega nos espaços que ela tem chegado de educação, assim como você, não é que alguém autorizou, ninguém autorizou. Aliás, se dependesse disso, vocês não estariam aí. Para mim, é justamente um outro exercício, é quando a gente sai desse lugar, a gente se desidentifica do lugar da oprimida e do oprimido e decide fazer. Para mim tem a ver com tomar aquilo que é nosso, né? Exato. E assim, é um pouco deixar de, como você disse, né? A gente não pede licença, né? É como eu tenho falado para a Van também. A Van, ela estava fazendo uma live com o Chico Cancela, que é candidato a prefeito aqui em Porto Seguro, né? Aí o Chico estava com problema na internet, e ele caiu. Eu falei, então agora decrete que você é candidata a prefeita. Entende? É isso. A gente tem que ir já pensando na presidência. A presidência agora, na verdade, a gente está trabalhando para a JUP do bairro,
primeira travesti preta gorda presidenta do país, né? A segunda aventura profana já tá consumado no nosso imaginário que a gente tem É isso, que é daí que lutar pela começa, Jupe. né? Essa É, questão do imaginário é super importante, né, Dodi? total, Como a total. gente Falo, ampliar o imaginário para poder imaginar utopias possíveis. Não utopias no sim, sentido de coisas que a gente não vai alcançar, né? Mas de movimentação, né? De direcionamento, de percursos possíveis, principalmente né? quando é uma maldição, né? Exato. Quando a aventura profana amaldiçoa o país para uma benfeitoria, no sentido de que essa maldição é muito boa, a gente tem uma presidenta como a Jupe do bairro, depois marquem aqui, por favor, a Ah, Jupe, escreve aqui para gente, para todo mundo saber. Jupe, Jupe para presidente, o Vitor está Jupe escrevendo. Olha, a Pires. Casa Laboratório de Minas Gerais está aqui super presente, adorando o que você está falando. A Van Ah, eu também quero está fazendo mandar várias um, manifestações. um beijo especial para minha mãe, que acabou de entrar na live. Ah, eu conheci a sua mãe. É verdade. Eu conheci a Super, sua mãe. super presente, né, Super nas palestras. presente. Não, e na venda do seu livro, quando a gente lançou no início do ano, eu lembro assim, as pessoas iam passando, não deixava ninguém passar. Ninguém passar sem fazer a, né? Você já conheceu o livro da minha filha? Você já leu o livro da minha filha? Está sabendo do livro da minha filha? Uma produtora maravilhosa. Pois é, tá aí. Economia Maravilhosa. da cultura. É, Tem a ver com a mãe. exatamente. Ai, que maravilha. Gente, E, fala, minha querida. não, eu tava pensando um pouco nessa coisa das Taravecões, né? Que não deu tempo de a gente falar muito na É live passada. verdade. Simbora. Porque eu fiquei com muito receio quando eu criei esse termo, porque a gente é colocada num lugar masculinizado, né? As mulheres trans. E a ideia de chamarem a gente de travecões, né? Travecão, já é uma forma de nos colocar uma masculinidade como uma forma de nos rebaixar, de nos diminuir. Mas Uhum. ainda assim, eu coloquei justamente porque é assim que nos vem, né? É assim que nos especulam o valor. E então a moeda, coins, né? Bitcoins, Uhum. todos os coins que estão da criptomoedas agora, a ideia de commodity mesmo, né? De que a gente é Uhum. uma moeda de troca, não mais o produto, como eu disse antes também, não mais só o produto, ou não mais só quem compra ou quem vende, mas é a própria moeda o valor, né? E é nesse lugar de abjeção que nos colocam, né? Enfim, fiquei pensando um pouco nisso, assim, Sim. porque e voltando então também a essa reflexão que você está trazendo de que quando a gente é audaz o suficiente para tomar o que é nosso, né? Chegar aquilo que a gente precisa chegar, fazer o que a Uhum. gente precisa fazer, né? E devolve os lajo dela, como a aventura profana fala na música, nessa mesma que ela profanou Jupe presidenta, a gente também tá fazendo um processo que é dar a altura, chegar à altura que já temos, né? Erguer-se para que tenhamos a nossa própria altura, né? Ao mesmo tempo que somos bípedes, né? Não sei se você conhece Edu Impro, é um professor Não. da UFBA, que é um professor Edu? Edu Impro. Depois vocês colocam aí, Edu Impro. Deixa eu Tá. colocar aqui. Edu Impro. Vou Ele tem aproveitar e o agradecer a Letícia que colocou aqui o Instagram da Jupe, tá? da Jupe, isso. O Edu, ele tem um manifesto aos bípedes, né? Ele é uma pessoa com deficiência, cadeirante, e é professor de artes, cultura, né? E tem esse manifesto que é interessantíssimo, né? Que ele coloca a gente, mostra um pouco o nosso lugar de altivez, né? Isso que eu acabei de falar, inclusive, né? Para que tenhamos nossa própria altura. Qual que é a altura que pessoas bípedes têm e qual é a altura que pessoas não bípedes têm, né? Uhum. Enfim, são questionamentos que a Claro, gente tem claro. que sempre se fazer, né? Obrigada, A Letícia. Você está Letícia, super produtora aqui, ó, engajada, cuidando de arrasou. tudo. E Doji, acho que tem uma dimensão do que você falou, quando você está falando de liberalismo, né? Que eu acho que tem uma falácia em torno disso que é tão evidente, né? Agora mesmo, durante a pandemia, a gente conseguiu perceber a fragilidade desses discursos, né? A gente tem aí a retomada do
do neoliberalismo nos últimos anos, fortemente, não somente no Brasil, pelo menos em discurso, muito fortemente, né? E a gente viu que a pandemia, ela revela a fragilidade dessa política, né, dessa economia, porque a gente viu vários países liberais assumindo políticas keynesianas, né, de presença de Estado, liberando recursos, criando verbas, políticas sociais, que são justamente políticas que não são vistas dentro de um Estado liberal. Então, eu acho que é tão interessante essa sua fala, porque a própria experiência no âmbito da cultura tradicional, clássica, né, tem sido comprovadamente corroída, tem sido comprovadamente colocada em xeque, na medida que a gente vê que não é possível, né, isso não se sustenta. Né? A gente está vendo agora esse Frankenstein, que é o nosso Estado brasileiro, com um economista que tem... primeiro assim, né, gente, vamos deixar registrado que trata de uma pessoa muito triste, eu não vou nem citar o nome, mas assim, é uma pessoa muito triste, rancorosa, né, e aí tem uma coisa de querer afirmar a sua insegurança, né, a sua tese precisa ser confirmada, porque tem um monte de rancor ali naquele ser humano. Então é claro que agora é a chance que essa pessoa tem de mostrar assim, eu posso fazer isso, né, eu vou provar que isso é possível. E aí tem ao lado o nosso atual presidente, que também não vou citar o nome, porque eu não quero reforçar aquilo que eu não acredito, né, eu não quero fortalecer o que eu não acredito, que tem agora uma perspectiva populista, né, e que vai querer fazer, ele entendeu que essa é a maneira como ele vai poder se perpetuar, ou pelo menos continuar nesse cargo. Então, como é que a gente caminha, como é que a gente resolve isso? É evidente que não é possível a gente apostar numa perspectiva liberal, de Estado mínimo, num momento como esse, porque a gente está falando de fome. Né? Antes de falar de dignidade humana, que é uma coisa que eu tenho dito em alguns encontros, né, quando falo da renda básica, quando falo de auxílio e tudo mais, eu falo isso daqui é a obrigação do Estado para conferir dignidade às cidadãs e cidadãos desse país. Ponto. Estamos falando do mínimo, garantir que essas pessoas comam, que elas sejam reconhecidas como brasileiras, brasileiros e brasileires, né? Então, isso é uma política de Estado para garantir, para não destituir a dignidade dessas pessoas. Né? Que você imagina, assim? Qual é a sinuca de bico que a gente está agora? Quais são as saídas, assim, para isso, na sua perspectiva? A guerra. Guerra. Olha, Guerra. eu ouvi hoje a Maria Thaís, que é uma grande parceira e é fundadora com a gente do programa de cursos aqui da Simcultura, ela é co-curadora do programa, né? Ela começou hoje um projeto interessantíssimo no CPT de São Paulo, e no primeiro encontro ela falava exatamente disso. Guerra, ela usou esse mesmo conceito que você. Guerra. É isso, né? Tem E que a guerrear, aventura, né? eu amo a Maria Thaís, foi minha Eu também. professora, admiro muito ela, estava falando com ela esses tempos aí, também trocando os e-mails, ela é daqui, né, é sertaneja da Bahia, né? Meus pais também, viu? Meus pais, meus Ah, avós é? também. De É que cidade? Feira de Santana. Olha só, que Eu legal. digo que eu sou uma nordestina que nasci aqui. Eu também nasci em São Paulo, Nossa, me mas a sinto família toda é absolutamente piauiense, né? nordestina. É É, isso. exatamente. Então pronto. Aventura Profana fala assim, prepare os pés. Prepare os pés. Prepare os pés para a batalha, porque a gente vai ter que caminhar, a gente vai ter que usar os pés. E, enfim, acho que a gente tem muita luta, né? Tem um amigo meu que não sei se ele vai assistir depois, ele não está aqui agora assistindo, ele é professor de dança da Unespar, que é incrível. Danilo Silveira, né, pesquisador de dança, tem um trabalho incrível solo, é um veado preto, que tem me ensinado muito sobre resistência, sobre troca, sobre cultura, sobre tudo, assim. A gente tem uma parceria de já 5, 6 anos, né, de amizade, profissional, enfim, a gente fez várias coisas juntas já. E uma coisa que ele me falou, acho que tem 2 anos, quando a gente estava nas eleições, se eu não me engano, foi em 2018, quando a gente começou a ver o cenário que estava se montando, né? Porque agora, na verdade, é só confirmação daquilo que a gente já sabia, né? Tudo aquilo que a gente já vinha premeditando sobre os desastres dessas práticas neoconservadoras, ultradireita, etc., etc., a gente já tinha visto
que elas estavam emergentes e estavam dominando as forças do pensamento, do governo, etc, etc. E aí ele me falou uma coisa que me marca até hoje, que faz todo sentido. É uma guerra, né? Concordo com a Maria Thaís, mas voltando ao Danilinho, a gente já ganhou. Ah, que delícia. Ele fala isso, essa guerra a gente já ganhou. E o outro lado sabe disso. O outro lado, a direita, sabe que perdeu a guerra, agora ela só está querendo o nosso sangue. Ela vai forçar as últimas consequências, até onde puder, para detonar com tudo, porque sabe que perdeu. Não vem sem argumento, não vem sem projeto de país, não vem sem projeto de nada. Não tem projeto, não tem nada. É o esvaziamento do vazio. Até o vazio é bom, gente. É verdade. Até o vazio é bom. A Dani está esperneando e a Van está dizendo que está saindo. Van, obrigada pela sua presença, viu? Foi uma honra. Obrigada, Van. Que lindo, Dodi. Que lindo. O E Danilo esse estava ensinamento. acompanhando as postagens. Você conhece ele? Não, ele estava acompanhando as postagens do Café com Produtores. Ele apareceu aqui no feed. Ah, que massa, que É porque legal. eu entro em todos os perfis que seguem assim. Eu vou mesmo conhecer as pessoas, eu vou curtir coisas, eu procuro saber. É Ah, ele é um espaço maravilhoso. de relação mesmo. E ele apareceu aqui, ele acompanhou. Que bom. Querida, eu quero aproveitar, já que eu falei da Maria Thaís, já que eu falei do programa de cursos, eu quero aproveitar para dizer que a gente acabou de abrir inscrição para a nossa última atividade formativa desse ano. O programa de cursos aqui da Sim, ele foi criado em 2015 por mim, pela Maria Thaís e pelo Eduardo Okamoto, que é meu parceiro, o ator que eu produzo desde 2006, né? E a gente tem experienciado algumas coisas, né? Para a gente é muito importante ir testando outros saberes, então nem sempre a gente traz pessoas que já são conhecidas por todo mundo, na maioria a gente está apostando em pesquisas, em projetos, lembrei de nem para fazer errado, bom, eu não entendi um comentário aqui da Van. Ah, a Dani está dizendo, não sou eu que estou esperneando, são os derrotados da guerra. Ah, então tá bom, Dani. Entendi, está esclarecido. Enfim, a gente tem feito um exercício bacana, assim, de convidar pessoas que vêm de outros lugares, então a gente tem um cuidado de sempre colocar uma voz brasileira, uma voz latino-americana e alguém que esteja preferencialmente fora dos grandes centros, no sentido daquele lugar que já é conhecido. Então, esse ano a gente realizou um curso com a Maria Helena Cunha, que é brasileira, né, da Inspire BR, que é de Belo Horizonte. A gente realizou um curso, a gente vai realizar agora, começa terça-feira da semana que vem, dia 22, um curso de internacionalização das artes da cena, com a Lorena Sepúlveda, que é chilena. Ela foi uma das criadoras do festival Santiago a Mil, e há pouco tempo ela fundou um projeto, ela se desvinculou do festival para criar um projeto de fomento, justamente pensando a internacionalização de projetos que são pequenos, que são de médio porte, né? Então ela oferece uma consultoria, uma série de ferramentas, e esse curso ela vai trazer um pouco isso. Isso para a gente é bem importante, esse traço da curadoria desse ano, porque a gente já tem percebido há muito tempo o desmonte das políticas culturais no Brasil, né? Isso para a gente que observa esse fenômeno, né, com alguma atenção, começa na verdade em 2012, quando a gente tem a Ana de Holanda no Ministério da Cultura, e a gente tem uma certa derrapagem aí, uma série de programas e ações que estavam numa agenda. A agenda foi interrompida, né, teve uma sombra já aí de um retrocesso e tudo mais, e aí com a reeleição da Dilma, a gente já consegue ter uma outra atenção, né, que é uma outra perspectiva ali. A gente tem que fazer essa crítica, né? O nosso problema no âmbito da cultura começa antes do impeachment, né? E é claro que ele é deflagrado quando o Michel Temer chega no poder. Sim. No primeiro dia, extingue o Ministério da Cultura. Claramente ele está dizendo qual é o projeto de cultura, que é este, né? E aí, por conta de uma articulação da classe, a gente consegue retomar o Ministério, mas ele não deixou de ser desmantelado por dentro. A existência do Ministério ali naquele momento não garantiu a continuidade de uma agenda. Então, para a gente pensar em internacionalização, a gente não é cartesiano, a gente não acha que a gente tem que deixar de lutar
pelas políticas culturais no âmbito municipal, que é o território onde eu acredito que a gente consegue pensar avanços, sim, né, comprovadamente, isso do ponto de vista histórico tem sido comprovado. Desde o impeachment a gente tem muitos avanços no âmbito local, em vários lugares do Brasil, né, a despeito da gente ter uma desgovernança, né, um anteprojeto para a cultura no âmbito federal. Mas eu acho muito importante a gente admitir internacionalização como um exercício das nossas práticas, isso está no nosso horizonte, né? Então, por isso que para a gente foi muito importante trazer uma latino-americana para falar sobre isso, para nós brasileiros e brasileiras que não conseguimos sequer agora circular dentro do nosso país. E uma terceira oficina que vai acontecer em outubro, e as inscrições a gente abriu esta semana, e elas permanecem abertas até a gente fechar as vagas, então não há uma data de inscrição, um prazo final, mas quando a gente fechar as vagas, a gente vai encerrar as inscrições, que é com uma bailarina japonesa chamada Yumiko Yoshioka, que é também pesquisada pelo Eduardo Okamoto no seu pós-doutorado, que ele fez em 2018 na Goldsmiths, em Londres. A Yumiko vai desenvolver uma oficina, seria uma residência maravilhosa de 1 semana e meia, com uma apresentação pública ao final, mas por conta da nossa crise sanitária e todos os riscos que envolveria a insistência desse plano, a gente optou então por um curso de 4 dias, são 4 encontros, entre 20 e 23 de outubro. As inscrições estão abertas, todas as informações estão aqui no feed da Sim, e todas as corpas, todos os corpos e todas as corpes são bem-vindas e bem-vindos para esse encontro. Vai ser um curso realizado em inglês com tradução simultânea, então não tem problema se você não fala inglês, você não tem nenhuma obrigação, a gente vai cuidar disso para você. Então, sejam bem-vindas. Queria aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre isso. Arrasou, tô louca para fazer, só não posso por falta de tempo, porque aqui, olha, um se eu alguém te manifesta contar... para mim que tem interesse, eu resolvo, esse problema eu resolvo, pode deixar comigo. Olha, vamos ver aqui, Nathalie falou assim, depois dessa live já tenho um sonho, é tomar café com vocês. Oba! Estou entrando no mundo da produção agora e tenho muito que aprender, estou perdida. Que delícia, bem-vinda. Se depender de mim, eu sei que a Dani tem um papel um pouco mais focada, né, mais propositivo, eu falaria assim, comigo você continuará ainda mais perdida, porque eu faço também, a gente estava falando da ordem, de dar o que precisa ser dado, pôr o que precisa ser punhado, mas a baguncinha também faz parte da produção, né? Tem claro. Um lugar assim, né, Dani? Tem um caos que é propositivo, né? Isso, exato. Que é diferente, aquilo que a gente estava falando do vazio esvaziado do presidente, ele não consegue nem acertar para errar, ou errar para acertar. Gente, mas a bagunça, ela é produtiva, o caos ele precisa acontecer, né? E esse desequilíbrio faz parte também das forças invisíveis da produção, né? Eu acho que eu tenho uma tendência também ali nesse equilíbrio de forças a esse caos propositivo, né? A bagunça, bagunçar o que precisa ser bagunçado. Né? Eu acho ótimo. É isso. Eu sou bem mais da ordem, mas eu não me incomodo de jeito nenhum com isso, porque não é no sentido de criar rigidez. A minha ordem, para mim, é aquela que dá contorno para que a coisa aconteça da maneira que ela quiser. É uma base de segurança que eu gosto de criar para quem trabalha comigo, né? No sentido de que, assim, se eu estou te produzindo, eu vou tentar, se você é meu exercício, minha tentativa, de criar condições para que você possa arriscar à vontade. Mas você sabe que você está com uma base de segurança, tem uma rede de segurança aqui, né? Você pode se jogar, que você não vai cair, eu não vou deixar você cair, entendeu? Mas você pode tentar testar o salto. Você não precisa ter medo de tentar o salto. Você fala, eu quero pular mais alto. Então vai, eu vou conseguir uma rede então mais forte agora. Então vai. Para mim é muito importante essa performance entre produção e criação. Eu nem falo essa divisão, na verdade, porque para mim criação abarca tudo. Técnica, né, tudo, produção. Mas da dimensão artística e da dimensão da produção, que é você ir criando condições para que esse horizonte seja ampliado, né, no sentido de que a sua pesquisa não tenha um teto. É claro que a gente fala de recursos finitos, eu não estou dizendo que as condições são ideais, nada disso, mas eu acho que, a despeito dos recursos serem finitos, e a gente saber que existem limites que a gente não consegue, no primeiro momento, transpor, a gente pode exercitar
sempre abrir mais espaço para que a dimensão artística possa se testar, né? No sentido que precisa de um pouco mais, faria o possível para isso. Né? Eu sou sua parceira nisso. Eu não quero ser a pessoa que vai te colocar um muro para te dizer agora não dá. Embora muitas vezes eu precise dizer agora a gente não consegue. E isso está fora do nosso controle neste projeto. Se você quer circular, a gente vai poder fazer um cenário desse tamanho, porque a gente mora num país continental e a gente precisa ter esse equilíbrio no momento da criação. Né? Então, se você quer circular, se um dos seus desejos aqui é uma circulação ampla, a gente precisa pensar num cenário um pouco modesto. Preferencialmente que caiba num porta-mala, mas talvez não. Né? Talvez ele vai ser um pouco mais ambicioso. Enfim, tem uma série de cuidados aí, sutilezas, que eu não acho que é rigidez, não é o muro, não é, mas é uma contenção. Eu acho que eu gosto mais disso. Né? Acho que quanto melhor é a contenção, mais veloz é esse rio. Né? Mais a deságua é generosa. Agora tem um comentário aqui, uma pergunta para você. O Alexandre fala assim, ó, travicões, corpas usadas como moeda de troca instrumentalizadas. Peguei essa ideia só, mas não entendi direito esse contexto, esse conceito, esse uso das corpas trans como moeda de troca. Explica de novo, por favor. Vamos lá para o Alexandre. É basicamente isso, assim, a objetificação que os corpos trans passam nessa sociedade é tanta, que a gente já não é mais produto, né? Porque a ideia de produto, o que que é? A gente ser objetificada, deixar de ter uma subjetividade, deixar de ter um valor pelo nosso pensamento, ser um corpo né, reconhecida pelo corpo, não pela nossa mente. E a gente deixa, a objetificação é tão grande que a gente deixa de ser produto. Né? E por que deixa de ser produto? Porque há forças de especulação na economia normativa, né? Que a economia vai nomear essas formas e essas forças da normatividade econômica. E essa normatividade econômica faz com que os corpos não hegemônicos sejam especulados e não mais comprados ou vendidos, porque é preciso que os projetos, as instituições tenham pessoas pretas, tenham pessoas trans, não mais porque a gente precisa estar, porque é isso, a gente precisa estar nesses lugares, mas porque a gente se tornou um token para pagarem de bonita, para dizerem, ah não, mas a gente é inclusiva, a gente tem pessoas pretas e pessoas trans no nosso projeto, no nosso curso, na nossa família. Né? Uma Pode blindagem. ser uma blindagem, né? Não, então, assim, não porque não tenhamos que estar, né? Mas a questão é o mecanismo a lógica dessa subserviência. Então, quando a gente fala que deixamos de ser o produto e nos tornamos a moeda, é também porque a gente tem um preço de mercado. É também porque a gente está cotada numa bolsa de valores, que é um bolso de valores, que rege a economia do país, né? E esse Bolsonaro de valores é realmente quem precifica os corpos que valem e os corpos que não valem. E essa nomeação é que a gente é uma moeda, né? Então a gente é usada não para ser comprada e para ser vendida, mas a gente é usada. Qual é a função da moeda? Ela é um valor que faz a intermediação de uma coisa para outra, né? De um produto com um cliente para outro, de uma instituição para outra. Então, a travesti inserida nesses espaços normativos, ela é a moeda que faz com que uma instituição, ela não quer travesti, ela quer ter esse valor para outras coisas. Ela quer alcançar outros lugares. Para ela não é interessante. Agora o mercado está dizendo que a travesti subiu o valor da travesti, então a Travecões, né? Vamos lá, temos aqui Travecões, né? Temos aqui nosso valor. Então, com isso, não é a travesti que a instituição quer. A instituição quer outras coisas, mas ela precisa pagar esse preço. Então, então é um pouco nomear essa lógica de mercado que está acontecendo. Não é um interesse per si, né? No sentido de que eu quero essa inclusão, eu quero essa relação, eu quero abrir esse espaço. É porque na medida em que eu incluo, e de novo a gente está dando poder para alguém dizer, né? Você é bem-vinda, você pode entrar ou não, eu ganho
em matéria de valor, né? Eu sou valorizado. O meu preço no E mercado, ele é é, maior. mal sabem que é o dinheiro que escolhe. Fazem isso porque não conhecem de moeda. Porque é a moeda que escolhe para onde ela vai. Então, quando a gente nomeia que a gente é moeda, também não é um falso poço sem fundo, que a gente fica, ai, agora eu sou uma moeda, eu não sei mais o que fazer. Não, é a moeda que escolhe, não é assim que o capitalicismo funciona? Então a gente também, já que somos moeda, saberei onde irei. Então é realmente o Pink Money, né? Só que dito de uma outra forma, né? Travecões. Maravilhoso. É Eu isso, vou a ler gente é mais. foda, a gente produz conhecimento, a gente é Certamente. vida, a gente é pulsão de energia. É... Vai lá, Dani, vai lá, tem bastante gente comentando. Bastante gente comentando. E a gente está chegando nos 10 minutos da segunda live, você acredita? Eu não vi Nossa, passar, passou muito gente. rápido, Eu não vi né? passar. Olha, só não vou colocar a terceira, senão o pessoal nunca mais vai vir aqui no Café com Produtores para falar. A gente precisa tirar férias para né, seguir o Café Vamos, com Produtores. vamos aumentar o valor da Travecões, porque aí a gente faz depois presencialmente tudo. Ah, eu quero mais Pronto. Travecões, quero mais Pronto. Travecões. No lançamento do texto. Hã? No lançamento do texto. Pronto. Tá. Ó, a Luzia fala assim, Dodi, que prazer te ouvir essa noite. Obrigada a você e assim por essa live tão necessária. Obrigada a você por estar aqui também com a gente. Manfrim. Nossa, preciso de emborcadura vocal. Exuzilhadas. Exu, Exu, claro, exuzilhadas, caos potencial. O Vitor Ferrari, que é produtor e parceiro aqui também da Sim. Essa base é fundamental. Aprendi muito a elaborar essa base contigo, Dani. Que bom, querido. Que bom. Tô te observando, viu? Fique sabendo. O Alexandre continua aqui, ó. Mas é diferente, né, Dodi? O caos do bozismo é obscurantista. O seu caos é socrático, imagino eu. Você paralisa, choca, perplexa para abrir espaço para novas ideias, novas gestações. A Natália, você pode comentar depois, tá? Eu vou ler todo mundo para depois você poder comentar. A Natália Sebast. Obrigada pela atenção, amiga. Se for para me perder com você, já sou grata. A produção são tantos caminhos tão fantásticos que a gente se perde por onde começar. Obrigada. Discurso me encoraja mais. Eu vou dizer que você está falando com alguém que é apaixonada pela produção. Eu sou absolutamente apaixonada pela produção. A Dodi contou um pouquinho na primeira live sobre tudo que ela fez antes de ser a Dodi que a gente está conhecendo hoje. Num outro momento eu conto também, porque eu passei por muita. Eu cheguei na produção com 25 anos, eu começo a trabalhar com 14, né? Filha e filhos de pais, meus avós analfabetos, meus pais semi-analfabetos. Então, o desejo, o sonho era uma carteira de trabalho assinada, era isso que conferia uma dignidade para uma filha, né? Então, foi preciso também passar por muitos trabalhos, todos que me dignificaram demais. Eu não me lembro, na minha trajetória, de nenhuma experiência que me trouxe marcas não positivas. Então, tudo eu aprendi. Eu passei em muitos lugares, gente. Restaurante, lista telefônica, buffet, projeto social, clínica, ortomolecular, tudo que vocês imaginarem. Um dia eu conto essa história. Um dia eu faço um café de produção autobiográfico para a gente contar essas figurinhas. ah, Então, tudo que eu fiz antes me preparou para ser produtora, eu tenho clareza disso. Né? Eu me sinto uma produtora mais feliz por tudo que eu fiz antes, tudo me capacitou. Então, se depender de mim, eu vou te encorajar muito, muito mesmo a mergulhar na produção. Paulo Hanna, querido, a liberdade é a consciência do limite. O Paulo Hanna, gente, é um parceiro da Sim, ele participou da nossa incubadora de projetos no ano passado e ele acabou de lançar no feed dele um show ao vivo que ele fez do disco dele, Polis. Eu recomendo veemente que vocês conheçam o trabalho desse cara, tá? Não é só porque ele participou da incubadora, mas porque a gente de fato acredita nesse trabalho, mas porque se trata de talento, de crítica, de perspicácia, poesia, uma série de potências ali reunidas, muita sensibilidade, tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir. E ele me mandou um parabéns ano passado, cantando, olha, eu lembro até hoje. O Alex Duarte 30, nossa, que maravilha, assim, total, ele estava concordando com alguma coisa que a gente falou. A Natália Sebastião de novo, a travesti como moeda é o comerciado com Pink Money, você já falou que sim, né?
o Manfrim, Vrá, Travecões, chique essa definição do que vivemos. Gratidão por dar nome a esses acontecimentos. Alexandre, é um meio para outros fins, quebrando o princípio da dignidade humana. Logo, a presença trans nas empresas, etc., não é ainda inclusão. A Mariela, a banca de Exu. Paulo Hanna, peguei só um pedaço dessa segunda live, mas adorei ouvi-las. E vamos lá, Thaís do Santo agora para fechar. Muitos aprendizados com vocês, além de toda essa generosidade, todo o pensamento revolucionário. Eu me lembro que o Murilo escreveu alguma coisa dizendo que a gente também é sortudo de ter no sangue um pouquinho de nordestinos e nordestinas, né? E é por isso que a gente tem esse brilho nos olhos, eu acredito. Eu acredito em você, Murilo. Querida, a gente está chegando no final da nossa segunda live. Eu quero sinalizar aqui também, antes da gente fechar, quero agradecer algumas presenças. Eu fui anotando algumas coisas, eu não anotei todo mundo. Para além das pessoas que eu já citei aqui agora, eu quero mencionar a passagem do Pascoal da Conceição, do Luiz Melo, do Brasil Cena Aberta, que estiveram aqui presentes com a gente. Foram muito bem-vindas aí essas presenças. E da Lorena Sepúlveda, que acabou de chegar, que é a ministrante dessa segunda atividade do programa de cursos que eu acabei de falar, que começa na terça-feira que vem. Bem-vinda, Lorena. A gente está fechando a live, mas você vai conseguir ter acesso aos 2 vídeos no feed da Sim. E também informo que essa conversa fica mais ou menos 24 horas disponíveis no nosso feed. Como para a gente a beleza é algo realmente importante, a gente depois sobe esse vídeo para o YouTube para a gente deixar a nossa página de uma outra maneira. A gente repagina depois, né? A gente cria uma identidade visual anunciando. Então, este Café com Produtores e os demais encontros ficarão disponíveis. Os demais encontros já estão disponíveis no canal da Sim no YouTube e essa conversa com a Dodi também. Também quero mencionar aqui a presença da Cássia Navas, que está aqui com a gente. Legal, muitas pessoas bacanas, né? A Carlinha Marcelino, que delícia. Peraí, deixa eu ver se eu... Que delícia esses esclarecimentos. Um abraço cheio de gratidão daqui do Equador. Que delícia. Estamos internacionais definitivamente. Ó. Chile presente, Equador presente. Enfim, querida, eu queria passar a palavra para você, tanto para você, se quiser fazer algum comentário sobre esses comentários, e também para suas considerações finais com tempo, que garante aí elegância para a gente fechar a nossa segunda live, do mesmo modo que a gente fechou a primeira, sem afobação. Eu vou mexer aqui, apesar de querer ser elegante, eu vou mexer porque eu vou precisar pegar um livro, eu vou querer fechar com poesia da minha parte. Oba! Nada melhor. São brutos. Pois é, vou posicionar aqui novamente, só um momentinho. São 2 poesias que estão aqui no livro, né, de Trás para Frente, que você comentou agora há pouco. Uma delas, deixa eu ver se eu acho aqui fácil, que eu não marquei antes. Aqui, achei. Ocupação travada. Dinheiro da pecinha para pagar o teu aluguel. Ou ações multiplicadoras. Inserção na precariedade. Afirmar trabalhadores da cultura. Esse é grande avaro. Ocupações irmãs. Arrotar os clássicos. Periferia, viu? Com minha inquietação, faço a ti provocação. A gente reproduz o capital. As perguntas já feitas dão tarefa de sobra, tão difícil de saber. Construção do pensamento e do que a gente vai fazer. Consultar os intelectuais. Esquizofrenia, monstro do capitalismo que a gente não derruba nem hoje nem amanhã. Sou do fora do eixo, mas estamos em São Paulo. Batido na tecla, ambiente de esclarecimento, isso se dá robística, classística. Entrar nesse sistema como um vírus e derrubar ele. Fomento estruturou o movimento. A gente tem que pensar. Decisão política de caminho. Eu não sinto força. A gente tem que bater. Mobilização como discurso. Experiência
de somar acusações. Bravíssimo, bravíssimo. E tem só mais uma poesia que estou procurando aqui também, que eu li recentemente. Na verdade, eu recebi da Escola Livre de Teatro. Fizeram Eu dei aula nesse lugar Você maravilhoso. deu Dei maravilhoso lá, aula. né? Maravilhoso. Fizeram uma homenagem para mim lá com várias poesias minhas. Nossa, fiquei assim. Eu tive a É, honra de ser convidada a criar a primeira disciplina de produção da escola. Ela mudou bastante, porque as pessoas que chegaram depois melhoraram muito, tá? Então eu só botei a chique. sementinha, mas quem colocou o fermento foram outras pessoas. Vou só Arrasou. comentar que a Natália Sebastião colocou aqui, vou finalizar essa live elegantemente emocionada. A Dani, bravíssimas. Lia Vares, Minha bravo. mãe, A gente. minha mãe. É sua mãe, Lia. Lia Bem-vinda, várias. querida. A gente tem 2 minutos, Tá. mas eu acho que dá, né? Dá Senão a gente vai sim, pra é terceira. Tô rapidinho. brincando, gente. Não, não. Não podia perder a Vamos piada. lá. Teatro do oprimido. Latino-americanos. Boal e Leal. Bem recebida entre refugiados. Le théâtre des opprimés. Uau! Oui, je vais vous montrer des techniques. Quelques-unes, moi, j'ai eu l'opportunité de les développer avec Augusto Orio, mais plus que ça, moi, je suis opprimé. Mais do que a técnica, minha conexão vinha do coração e de me ver ligada. Théâtre image, théâtre forain, etc. Stop, c'est magique. Francês original. Dar aula no ensino médio e superior, em francês atual, do Teatro de Boal, não foi mais difícil do que montar Shakespeare com francês do século XVII traduzido de um inglês renascentista. Em Chicoutimi, na Université, em Jonquière, no CEGEP, ensino técnico, em Toronto, trocas acadêmicas, em Montreal, fui paga pela primeira vez na vida para ser professora de teatro. Hoje, sou professora de teatro. Que maravilhoso, maravilhoso. A gente não poderia terminar melhor. Dodi, muito obrigada. Muito obrigada Obrigada. pelo seu segundo sim Parabéns. a mim, né? Parabéns pelo teu projeto, pela tua existência, pelo trabalho que você está fazendo. E fico muito feliz com a coletividade que está ao teu redor também, né? Porque a Ao gente nosso, nunca ao anda sozinha, nosso, né? A gente faz coisas certamente. muito grandes. Muito obrigada, Querida, conte muito sempre comigo. obrigada. A Tamo gente segue, a juntas. gente se comprometeu publicamente aqui em fazer um texto e um encontro presencial. Eu quero também citar aqui a presença da Cláudia Pantaleão, que é uma grande parceira minha, que atuou na produção do espetáculo Recusa, da Cia Teatro Balagan, que eu tive o prazer de ser convidada para ser diretora de produção, e a Claudinha, ela era produtora quando eu cheguei. Ela estava Que legal. mudando, e a Cláudia foi uma grande parceira. E também da Cássia Goulart, que é uma atriz que eu acho assim, fenomenal. Ela está sabendo disso agora, porque eu acho que a gente nunca se falou pessoalmente, mas eu acompanho de perto, e é uma atriz, uma grande atriz, assim, que merece muito um olhar mesmo do público. Eu acho uma pessoa muito, muito interessante. Lutas. Sou Eu eu, assisti sou eu. Recusa no Ecum. É você! Você assistiu no Ecum? Ai, Sim. que delícia, aquela temporada foi maravilhosa, foi maravilhosa. Então a gente se encontrou, porque eu estava em todas as Tá apresentações, eu vendo? recebia cada espectador e cada espectador, que é um dos meus prazeres da produção, tá ali As forças invisíveis discretamente, mas estavam atuando. exatamente. Gente, eu quero agradecer muitíssimo a presença de cada uma de vocês, de cada um que esteve aqui, de quem partilhou, quem ficou à vontade de escrever, quem não ficou à vontade, não tem problema nenhum. A Dodi está nas redes sociais. Vou pedir para você falar aqui, Dodi, como as pessoas podem seguir o contato com você nas redes sociais, possivelmente, né? Isso, eu marquei aqui o Instagram, @dodileal. Eu estou no Bacana. Centro de Formação em Artes da Universidade Federal do Sul da Bahia. Conheçam nossos cursos, nossas formações, nossos processos, projetos. E Lumilutas também, né, que é o projeto que eu coordeno, que é de processos sociais e iluminação cênica. A gente tem um espetáculo que é Gota Trava. Conheçam o nosso espetáculo e nos chamem também para apresentar pelo país que a gente vai. Ó, Gota Trava.
Também tem o Maravilhoso. Instagram. Eu vou aproveitar para reiterar algo que você e a Wally falaram durante essa live memorável que vocês realizaram juntas, que é sobre contratar pessoas trans. Eu quero reforçar aqui para a contratação de pessoas trans, pessoas negras, pessoas gordas, pessoas... Todo esse lugar que a gente está dizendo que é fora da normatividade, a gente aproveitar Uhum, isso nos nossos projetos. Quando a gente escreve projeto, a gente escolhe quem a gente vai contratar. A gente tem esse poder. E eu convoco aqui, eu uhum. faço um convite para que a gente exercite isso que a gente, essa crítica que a gente aponta para o outro, que a gente coloque como um desafio próprio, né, dentro do nosso fazer. A gente tem 20 segundos para a gente terminar elegantemente, então eu vou fechar aqui, agradecendo mais uma vez, Dodi, a você, querida, por essa aula, por essa partilha generosa. A gente segue em contato, para quem quiser saber, ver a live desde o início, vai estar no YouTube da Sim, daqui 2 dias, mas permanece no Vamos nosso fechar com feed fogo. Aqui, 24 ó. horas. Maravilhoso. E eu vou fechar com um beijo. Até, gente. Muito Tchau. obrigada. Tchau.